Bem-vindos, em primeiro lugar, a 2025 e depois disso, sim, bem-vindos ao segundo episódio do Bitcoin Talks da 12ª temporada. É verdade, já são 12 temporadas, são na verdade mais de 120 episódios, há mais de 6 anos, a gravar aqui hoje com o Rui Queiroz, convidado especial das Mega Tendências, que é um caso que vocês já conhecem e que nós fazemos no início do ano. Há pouco tempo tiveram uma revisão de Mega Tendências 2024, onde analisámos o que acertámos e o que falhámos. Se ainda não viram isso, vão ver, porque vão ficar muito mais inspirados e com muito mais vontade de ver o nosso episódio de 2025, porque, vá, modéstia à parte, acertámos quase tudo. É ou não é, Rui? E Foi bem-vindo. olha, bom 2025, acertámos bastante em 2024, vamos ver se em 2025 acertamos igualmente. Eu acho que não, e já vou explicar porquê mais à frente. Mas pronto, bom ano para todos e vamos arrancar, se Vamos calhar. arrancar com isto. Nós vamos tentar respeitar, claro que temos pouco respeito por isso, mas vamos tentar respeitar a nossa ata de reunião, que basicamente vai falar de macro-geopolítica, guerras e políticas internas de cada país no início, não é? Tudo o que tenha a ver com capacidade de previsão destas coisas. Sim. Vamos falar de mercados e, claro, vamos terminar em grande a falar de criptomoedas. Vamos começar pelo início, Rui, que é como se começam as coisas. Vamos, e tu gostas sempre de partir do geral para o particular e, portanto, acho que vamos começar. Eu acho que começamos com o macro. Macro. Eu tinha aqui alguns pontos. Só uma introdução anterior foi que eu disse que provavelmente vamos falhar mais este ano, porque este ano cheira-me que está que a previsão é demasiado fácil. Ou Ok. seja, quando eu estava a pensar nisto, estava a ver, epá, isto parece-me que vai acontecer assim, assim, assim. Mas quando as coisas nós achamos que as coisas acontecem todas de determinada forma, normalmente não acontecem e as últimas 2 vezes foi sempre a crescer e nós sabemos que vai haver uma inversão em alguma coisa, e portanto eu acho que desta vez vai ser mais complicado. Mas vamos começar aqui com o macro. O que é que eu queria aqui dizer algumas coisas, e de macroeconomia neste caso, claramente. E queria dividir China, Europa e Estados Unidos. O que é que está a acontecer em cada uma a nível de política, política dos bancos centrais? Basicamente, muito rapidamente, a China começou a estimular de forma forte a sua economia. Os dados da China, eu fiz um episódio sobre a China há uns tempos atrás. Os dados da China são sempre muito complicados de saber se são verdade ou não, porque só o Banco Central da China é que os divulga e eles divulgam o que eles quiserem divulgar. O que é certo é que há algumas coisas que são mais fáceis de saber, que é, por exemplo, se eles estão a comprar, se estão a dar dinheiro às. Basicamente, o que é que aconteceu? Eles deram dinheiro aos bancos para os bancos injetarem o dinheiro na economia para estimular. Pronto, isto é fácil de saber. Não se sabe muito bem o porquê que eles estão a fazer. Há N teorias, eles não dizem o porquê, mas basicamente eles estão a estimular. O que é que isto vai dar? Vai dar mais dinheiro na economia e não é só na economia chinesa, porque eles também começaram a abrir algumas coisas. Portanto, é na economia, em tudo o que a China toca na economia mundial. Eles podem comprar petróleo, eles podem comprar ouro e comprar ouro, eles podem comprar Bitcoin. Pronto, eles estão a estimular a economia. Na Europa, a previsão, e esta previsão é para continuar. O cisne negro que pode acontecer da China é a China implodir. Hum, eu dou uma baixa probabilidade, porque eles porque eles conseguem de alguma forma fechar a informação, e a menos que haja da parte dos outros países um medo maior sobre a China, dos investidores, é difícil, mas pode acontecer. A Europa está a descer as taxas de juros, vai continuar. A Europa está numa dificuldade muito grande, que mais aqui à frente, se calhar, tu vais falar bastante sobre isso, e vai continuar essa dificuldade, na minha opinião. Desce as taxas de juros para estimular a economia, vai provavelmente começar também a fazer estímulos à economia, como a China está a fazer. Essa é a minha previsão para a Europa. Os Estados Unidos, para mim, é a grande incógnita. Os Estados Unidos está fortíssimo em termos de economia. O dólar está a subir e está a rebentar com todas as outras moedas. Porque é que isto está a acontecer? Porque os outros estão a estimular de forma mais robusta e os Estados Unidos não o estão a fazer, ok? Os Estados Unidos não estão a... Desceram a taxa de juros um bocadinho, é verdade, mas não desceram do modo que a Europa desceu as taxas de juros. Não está a fazer quantitative easing, ou seja, não está a estimular a economia, está naquilo que eu dizia que era
estamos todos ao mesmo ritmo na Europa, no mundo, ao mesmo ritmo de macroeconomia. Neste momento, os Estados Unidos está num ponto diferente. Aquela coisa dos ciclos de 4 anos estava tudo igual. Parece-me estar num ponto diferente. E não sabemos, é uma grande incógnita, não sabemos como é que vai ser a relação do Fed com o Trump. Portanto, para mim, esta é a grande incógnita dos Estados Unidos. Eles continuarem, se o dólar continuar a subir versus as outras moedas, vai pressionar muitas economias dos países em desenvolvimento. Acho que ainda se chamam assim, não sei se já mudaram o nome. Depois já não é país em desenvolvimento. Mas pronto, mas vai pressionar aqui bastante. Portanto, aqui, nível macro, eu vejo estas três regiões, estas duas coisas diferentes. China e Europa estimular, uh, e os Estados Unidos não sei o que é que vai acontecer. Então, Rui, eu queria, se calhar, até antes de pegar nos temas, eu vou começar um bocadinho ao contrário, vou começar pelos Estados Unidos e depois ir para o outro lado, mas se calhar gostava de partilhar aqui uma ideia, que é, interessa-nos muito os Estados Unidos em termos de investimento para a nossa vida, porque tem muito a ver com aquilo em que nós investimos. Se falarmos de cripto, a economia cripto está muito ligada à economia americana, e se falarmos de ações e mercados de ações, pelo menos aquelas que nós mais comentamos e que mais trabalhamos e conhecemos melhor, também têm muito a ver com o mercado americano. Um, mas depois acho que a Europa é muito interessante para percebermos um bocadinho mais também sobre a nossa vida, os empregos, os salários, como é que as coisas vão por aqui. Portanto, eu acho que nós precisamos das duas, curiosamente. Nunca fiz esta reflexão em podcast, mas acho que precisamos muito das duas para ter uma vida em crescendo, não é? Porque se calhar, por um lado, a vida pessoal pode estar de uma maneira e a vida dos investimentos estar de outra. E acho que Claro. é importante ter esta perspectiva, a importância das economias andar aqui desencontrada ou encontrada conforme elas crescerem. Há uma frase sobre os Estados Unidos, há uma frase que eu acho que é do Warren Buffett, que diz: "Nunca apostes contra a economia americana". E eu sinto-me um bocado assim, porque eu tenho vindo, desde o início do ano até do ano passado, a falar várias vezes sobre a possibilidade de recessão, e toda a gente está à espera de uma recessão nos Estados Unidos, seja no mercado de ações, seja em tudo, porque está mais inflacionado do que nunca, mas a verdade é que essa recessão não está a acontecer. E por outro lado, alguns indicadores, e há pouco comentámos um deles, há alguns indicadores, inclusivamente, que eram indicadores de recessão, agora parece que estão a inverter o ciclo. E tu há pouco comentaste comigo, que era o caso do desemprego, que era um desses indicadores. Isto deixa-me uma dúvida, que é a queda ou a recessão na economia americana é um se ou é um quando? Ora, é assim, é sempre um quando, não é? Porque há É de, há sempre de um haver sempre quando. uma recessão, não sabemos Mas o se meu é. sentimento é que isto agora é um se, que é pode não acontecer, porque podemos estar tão bem fornecidos de ferramentas de controlo económico que às tantas o que fazemos é andar a navegar e a puxar coisas de um lado para o outro. Claro que as pessoas eventualmente empobrecem, mas se calhar os governos e a economia, a pujança económica, se calhar não enfraquece, dada a acérrima competição que está a acontecer entre os Estados Unidos e a China. Isto para mim parece-me que ninguém quer tirar o pé do acelerador. E quando tu disseste que a China está a acelerar, repara, a China começou agora a fazer estímulos. Até agora teve a crescer 20% sem fazer grandes estímulos. Portanto, agora que está a desacelerar, mesmo assim muito à frente dos Estados Unidos, ainda assim, agora colocou outra vez o pé no acelerador. Portanto, está-me a parecer que isto é quase uma corrida infinita dos Estados Unidos que não consegue fazer mais nada senão, ou que só aceita a ideia de crescer porque está constantemente a correr atrás do prejuízo que é a economia chinesa, para eles. Bom, eu por acaso, nós estamos a gravar isto no dia 2 e tivemos na minha passagem de ano, tive com pessoas muito interessantes e um dos quais trabalha em mercados financeiros e em coisas assim do que a gente fala. E ele, por causa da China, estávamos a falar um bocado do Rei Dálio e ele, pois, pá, sabe que o Rei Dálio está sempre a falhar a China, está sempre a falhar. Ele meteu demasiado na China, meteu demasiado da sua riqueza na China e que depois não teve retorno, não é? Ou seja, ou ainda não teve retorno. Um, e nós aqui eu acho que, e do ponto de vista dele, que ele nunca nos ouviu falar sobre isto, ele nem sabe quem tu és sequer, depois eu mostrei, pronto. Mas do ponto de vista dele, a China não é uma ameaça para os Estados Unidos. E é do ponto de vista de muita gente, ok? Não estou a dizer que ele está certo. Um, eu tendo a andar de um. Eu percebo o que tu dizes, isto tudo para contextualizar o que tu dizes. Eu percebo o que tu dizes. Eu já estive mais desse lado. Eu acho que a China tem uma economia mais artificial
no sentido em que todas são artificiais, no sentido em que o Estado tem, apesar de se dizer que os Estados Unidos é capitalista, na realidade é, mas o Estado tem um grande poder sobre a economia, portanto não é um capitalismo puro capitalista, é outra coisa diferente. Mas da China muito mais. Ahm, e, e depois tem todas as questões da liberdade, etc. E eu não sei se, do ponto de vista dos Estados Unidos, que eles pensam assim, ou então não, ou então eles estão apenas são os maiores, não é? Como sempre, os Estados Unidos, the shining beacon of the world, sempre nesse registro. Portanto, não posso concordar 100%, mas também não estou. Mas posso estar errado. Tranquilamente. Não sei com que parte, e já podemos explorar Ok. isso, mas há aqui uma coisa que eu acho que é um bocado, ahm, tirando da frente, que os indicadores que aparecem das coisas podem ser manipulados, e de que várias maneiras, e como é que é, e etc. Isto levaria para mil conversas que eu acho que a gente não consegue ter sequer. Tirando isso da frente, há um facto que o teu amigo não pode negar, que é a China tem indicadores de crescimento 3 vezes, 5 vezes os Estados Unidos, nos últimos 10, 20 anos, 30 anos. Portanto, não sei do que é que ele está a falar, mas os indicadores claramente Não, mostram que a China cresce brutalmente mais que os Estados Unidos. ali a conversa era sobre os Portanto, investimentos do Rei Dálio, que ele epá, falhou na em China. Que ele específico, falou, era específico, era acredito. Eu não, específico. Sim, não sim, certo. analisei o fundo em Certo, específico e, certo, certo, portanto, não sei. Mas também não é o dinheiro do Rei Dálio, é o dinheiro dos investidores dele, dos investimentos, mas claro, tudo não, bem. do fundo, sim. Mas não consigo perceber como é que a China não é uma ameaça para os Estados Unidos. É em tudo, não é? Desde a parte económica, desde a parte geográfica, portanto, é em tudo. Toda a economia mundial, É, tu vês a China a competir com os Estados Unidos. Portanto, eu não vejo é como é uma, que não é é uma uma, ameaça. sim, mas agora já é uma ameaça. A minha questão é, eu provavelmente, é muito, para mim é difícil, e agora com outra eu vou falar. No Hum. outro dia estava a ver um vídeo eu gosto de fazer surf, como antigamente se chamava, surfar a web, não era? Quando a gente éramos novos, quando começou a internet, era surfar a Isso é web. tipo zapping na internet? Zapping na internet. Vou ali, Ok. de repente aparece-me alguém que eu nunca ouvi. Pronto. Era um rapaz que era o YouTube, que estava na China e ele estava a mostrar que a China estava muito à frente do resto do mundo. E ele mostrou 4 ou 5 coisas numa cidade que se chamava. Que, Shenzhen? Não. não me lembro do nome. Ah, em que uma das coisas foi ele recebeu comida do céu. Ah, Olha, vou sim, sim. pedir. A outra coisa é ele mostrar o metro, como é que funcionava o metro, tudo automático, não há uma pessoa que trabalha no metro. Portanto, ele mostrou ali várias coisas tecnológicas que estão a ser usados neste momento e Sim. depois mostrou o metro de Nova Iorque, porque quem já foi a Nova Iorque sabe a vergonha que é o metro de Nova Iorque, com as ratazanas, com tudo. Aquilo era completamente diferente. Portanto, contra mim eu falo. Embora eu acho que a China é uma ameaça em tudo, obviamente. É uma ameaça a nível. E agora tem um novo avião, que é um avião brutal de ataque supersónico, whatever, não sei como é que é. Tem. É uma ameaça. Mas não tem a questão da liberdade. E essa questão da liberdade faz com que a economia, na minha opinião, role de uma forma mais estruturada na destruturação. Que a liberdade dá destruturação, mas depois estrutura porque depois é o survival of the best e os melhores vão sobreviver. Numa economia centralizada, eles vão pôr dinheiro em tudo, portanto vai haver muitas ineficiências. Vão conseguir fazer coisas, obviamente, mas depois se calhar podiam fazer de forma mais eficiente. Mas há uma luta, claro, e a Europa não está nesta luta entre a China e os Estados Unidos. Acho é que Hum. não está tão perto uma coisa da outra. O, o- a vantagem americana acho que é maior do que se calhar as conversas que às vezes nós temos aqui fazem supor. Eu acho que é isto que se calhar nós não concordamos ou estamos mais Não sei, eu distanciados. acho que estamos. Eu não sei se concordo ou não. Eu acho que estou a tentar descobrir o que é Pois, com o que é que eu concordo e com o que é que não concordo. É assim, atenção, estás-me a fazer pensar e a trazer outras coisas. Por exemplo, não era comum no Ocidente tu utilizares software ou aplicações chinesas, mas agora já é. Portanto, eu vejo mais algumas, algumas. E mas marcas de havia carro, zero. e marcas de carro, há Havia zero. muitas. Havia a Amazon, havia zero. Agora tens os Alibabás do mundo, os AliExpress, que são os Alibabás, e depois a Temu e, o Shen, a outra aplicação que é a mesma, a Wisha Temu, que é a mesma coisa. Portanto, tu neste momento
estás a consumir muito mais coisas que eram exclusivas do Ocidente e que não havia China aqui. Eu já não estou a falar só da economia interna chinesa, que é muito maior do que qualquer outra, internamente. Qualquer coisa internamente na China é igual aos Estados Unidos terem internamente e externamente, não é? Porque a economia chinesa interna é muito grande. Eu não sei se é assim tão verdade que as restrições estão a ser um problema. Tu tens grandes startups como o TikTok, por exemplo, que de repente é mundial. E tu não tens tantas americanas assim que sejam tão grandes como o TikTok em termos de importância social. Não tens tantas. Tens o Facebook, tens o Instagram, mas o TikTok cresceu a uma velocidade muito maior do que o Instagram, tipo 10, 50 vezes maior a velocidade. E neste momento eu diria que é mais popular do que o Instagram junto das novas gerações. Não tenho aqui os números de utilizadores, eu acho que até no passado já passei isso num podcast qualquer, mas não tenho aqui os números. Mas há esse lado, que é. hum, Eu acho que isso pode ser enganoso, a ideia de que a China é mais para dentro e que não tem muita liberdade e que o venture capital chinês não é forte e que a intervenção do governo é assim tão castradora. Eu não sei se é assim tão castradora. Eu acho que É castradora de facto, ok? Eu não estou a nesse dizer que não exemplo é. do TikTok, eu acho que a Mas diferença seria entre os Estados Unidos e quando os Estados Unidos íamos ter 4 ou 5 empresas, estavam a competir entre elas e depois iam ser mais eficientes, mas se calhar duas acabavam, eram 4 ou 5, só havia 3, as outras duas acabavam, ficavam mais eficientes. Na China, o que me parece que acontece é, há uma empresa que o governo chinês diz, sim senhor, vocês são a empresa e vamos pôr aqui todos os recursos para isto. E todos os recursos, ou seja, vão ser menos eficientes a nível de dinheiro. Isto vai ser impossível ir ver isto, porque os dados das empresas chinesas sim, financeiras. Mas eu acho que era este o ponto. E eu não sei se passado X interações, ou seja, o custo para um Estado fazer uma coisa é maior do que o custo para o outro Estado fazer. Não é a mesma coisa, porque as empresas não estão na esfera do Estado. E também tem a desvantagem para o Estado que não consegues. Enquanto o TikTok, o Estado chinês diz é isto que vai acontecer e eles implementam e está tudo, não há aqui perdas de eficiência com a legislação, não, é aquilo, o plano é este, é este. E na Europa e nos Estados Unidos tu não sabes, porque agora pode haver uma nova legislação, pode alguém vai para a televisão e diz isto está mal, agora vamos mudar tudo, há uma nova eleição, e aí há ineficiências também. Ahm, Pronto, sim, as ineficiências. acho que é uma conversa sem fim. As ineficiências que o Rei Dálio aponta ao planeamento governamental têm a ver com o plano a 75 anos da China e o plano a Claro, 4 anos dos americanos, não é? claro, E que claro. nem a 4 é, porque depois isto ou cai a meio ou não sei o quê. Mas, ou nem tem plano, que às vezes também acontece. Vai atrás de cassetes e não tem plano, tem só o gerir o dano, Buzzwords. Yeah. buzzwords e gerir o dano e gerir as próximas eleições. Às tantas não há um plano para o país. Que é um bocado o que eu sinto agora, se calhar, em relação a. E depois vai-se gerindo. Mas acho também uma coisa, e isto é muito difícil sabermos aqui, e nós também não estudamos o suficiente sobre a economia chinesa para saber estas coisas, mas a minha ideia. Daquilo que vi, por exemplo, em relação ao Jack Ma com o Alibaba e em relação ao TikTok, que acompanhei algumas coisas em relação ao TikTok, a intervenção governamental é mais tarde que acontece, não é propriamente quando temos ali pequenas empresas a querer ser grandes. Eu acho que a intervenção governamental acontece quando tu já és um gigante e já estás num jogo diferente. Acho que aí há mais intervenção. E aliás, nós vimos isso com o Alibaba e com o Jack Ma, inclusivamente Preso. ele acabou por até ser preso e desaparecer ali durante um período e depois voltar, mas claramente já com uma postura um bocado diferente. Portanto, é claro que há intervenção. Eu acho que ela acontece mais tarde, por isso é que ela pode não castrar a inovação. É um bocado aí que eu me estou a posicionar em termos de ideias. Agora, nos grandes números e naquilo que acontece no mundo, eu não tenho grandes dúvidas que estamos numa época em que há duas corridas ao ouro, não é? E acho claramente estamos a falar dos Estados Unidos e China. São as duas corridas ao ouro para ser a maior economia do mundo. São as economias que querem também os semicondutores e o controle de Taiwan, que também é uma possível guerra e que se calhar vais querer falar nisso, não sei se faz parte do teu cardápio de guerras. Mas não nos perdendo aqui e voltando à minha parte dos Estados Unidos, e uma coisa, por exemplo, que eu acho que não era muito prevista e que não era muito óbvia, e agora vou dar um salto grande, portanto vou pedir às pessoas para respirar um minuto e vamos voltar aos Estados Unidos depois desta. Estados Unidos ou China é ou não um caso, e se quiserem mandem-nos um e-mail e fazem uns comments aí no nosso episódio para nós também sabermos a vossa opinião sobre aquilo que eu e o Rui tivemos aqui a debater. Sobre os Estados Unidos, eu acho que também não se esperava, e acho que este ano pode haver muitos imprevistos por causa disso, não se esperava uma vitória esmagadora do lado do Trump. Acho que isto não era óbvio para ninguém.
Havia gente que achava que o Trump ia ganhar, mas isto até nem era o óbvio pelas sondagens. Portanto, acho que isto foi um bocado uma surpresa e agora está tudo um bocadinho a gerir a instabilidade e a gerir a surpresa que teve. Que é engraçado. O outro dia eu constatei que as maiorias da conversa, ou seja, as maiorias da conversa que mais se fala, das agendas que mais se falam, das coisas que mais se defendem, têm vindo a provar não ser as verdadeiras maiorias. O que me leva a pensar que cada vez mais estamos a viver um mundo de maiorias silenciosas que não estão a dizer o que pensam na comunicação social e que não estão alinhadas com a comunicação social, mas que estão silenciosas e na hora de votar, votam e votam diferente daquilo que as pessoas pensavam. Sim, há Isto até acontece até em Portugal. certo, há Isto aquela, acontece há até em Portugal. aquela história do senhor francês que no Polymarket fez uma grande aposta para ver, Sim, sim. para dizer que ia ganhar o Trump, e ele contratou uma empresa de sondagens que fez uma questão às pessoas. A empresa de sondagens, ele estava em França, contratou uma empresa de sondagem americana que foi lá aos Estados, aos swing states, e a questão que ele pediu que fosse feita não era em quem é que tu votas, é Sim. em quem é que o teu vizinho vai votar, em quem é que tu achas que o teu vizinho vai votar. Porque sim, porque se nós temos uma opinião que não está na corrente, é pá, estamos a levar na cabeça Uhum. de todas as pessoas. Isso mostra que as pessoas não querem dizer o que As pessoas não pensam, querem, claro, mas pensam. certo. Pá, sim, e vão pensar cada vez mais. É giro. E um dos pontos que eu tenho aqui tem a ver com a alteração, uma da tendência para 2025, que é cada vez mais os média tradicionais, isto agora já não tem nada a ver Uhum. com, mas tem a ver só com uma tendência, os médias tradicionais vão cair cada vez mais para quem vai subir mais são os que eles chamam os média independentes. Por Uhum. exemplo, isto é um média independente. Pode-se considerar alguém que tem um podcast e que está a dar a sua opinião sobre algo, ou está a relatar algo que não é informação, não é? Nós não somos jornalistas e há. Mas é informação. Mas é, sim, mas não é uma informação jornalística naquela teoria do que a gente acredita que o jornalismo é, mas na realidade não Mas é. não é, Mas não portanto, é. na verdade. Mas há malta que acredita que é. Mas pronto. Mas eles não o são. E essa é uma tendência, e acho que 25 vai ser um passo importante para isso, para os média independentes, vamos dizer assim, entre aspas, terem muito mais amplitude e vigor em face dos média antigos, que as pessoas eu acho que vão cada vez mais. Mas é engraçado, cada vez mais eles são financiados pelos governos, Pois, claro, não é? Com claro, subsídios e com claro. E publicidades agora em Portugal governamentais, até cada vez há um mais. movimento qualquer para financiar. Eu não sei qual é a empresa de média que está a cair ou já caiu e querem, se vamos salvar, vamos pagar para haver pluralidade. Não é pluralidade nenhuma. Se o Estado está a pagar a todos os jornais, eles vão dizer o que o Estado quer que seja dito. Portanto, Sim. não há pluralidade nenhuma. Portanto, sim. ah, Vai ser sempre este jogo de distribuição, concentração, diversificação, yeah, vai ser descentralização, que assim. tem a ver com cripto, mas lá iremos. Há aqui coisas giras também sobre cripto e sobre financiamento de mídias, nomeadamente depois o Rumble, que podemos falar mais à Certo. frente. Mas acho que, pronto, em relação aos Estados Unidos, lá vou eu voltar. Isto está difícil hoje de Vamos, focarmos. continuamos lá nos Deve Estados ser o Unidos. início do ano. Estamos a voltar à nossa divagação. O que vale é que o pessoal gosta e normalmente tem sempre dito bem disso. Ora bem, então eu acho que os Estados Unidos aqui com a vitória do Trump poderão ter, e aqui tenho que começar a arriscar, não é? Porque isto é um mega tendências, eu vou começar a arriscar. As pessoas quando votaram no Trump também estão à espera de uma certa agenda, não é? Estão à espera de um conjunto de coisas que aconteça. E as pessoas que votaram no Trump estavam à espera, e aliás existe agora muito uma conversa que até inclui o Elon Musk, que tem um bocadinho a ver com esperar aqui 4 ou 5 coisas principais. Se houver alguma que não concordas, diz-me, mas eu acho que é isto que o pessoal espera e é isto que se tem vindo a tentar defender na agenda do Trump, que será menos guerras internacionais, portanto menos conflito, menos regulação, menos guerras, menos regulação a nível empresarial, ou seja, mais liberdade de criatividade, menos regulação até nas criptomoedas, nos mercados, portanto, um maior atrevimento em termos de inovação, dinamizar a economia,
portanto, provavelmente os mercados vão ficar mais fortes e etc. Reduzir gastos a nível governamental, reduzir ineficiências governamentais e, portanto, isto é tudo muito bonito. Isto parece que eu estou aqui a descrever o A mar azul fantasia. do melhor governo do mundo, não Claro. é? Mas é um bocadinho isto que as pessoas foram atrás ao acreditar que o foco está nestas coisas. Algumas delas, a verdade é que se olharmos para o passado, foi esse o comportamento. Portanto, eu acho que é um facto. Se eu disser que o Trump gerou menos guerras, é um número, não é? Que é real e, portanto, ele não foi um presidente focado em guerras. Se repetisse, estávamos na mesma coisa. E depois a parte da dinamização económica tem também a ver até com o partido e tem muito a ver com as pessoas com quem ele se rodeia e, portanto, à partida também me parece que tende para aí. Isto leva-me outra vez a concluir que uma recessão parece-me mais difícil com este balanço. Sim, Mas não sei. sim, é assim. Eu acho que a minha grande questão da incógnita é o que é que o Fed vai fazer, dado que o presidente do Fed, que foi colocado lá pelo Trump, mas eles não são propriamente os besties, e ele não pode ser despedido. Portanto, tem que se esperar pelos processos. Eu não sei quando é que acaba o mandato dele, Mas é mas independente das eleições é independente das eleições. presidenciais. É independente das eleições e não pode ser despedido, não é como o da SEC, não é? O Sim. Gensler pode ser despedido, vai-se embora. Ele não, ele tem que se demitir. Não há ninguém que o possa tirar. Eu posso estar a dizer uma barbaridade, mas do que eu li, o Presidente dos Estados Unidos não pode demitir o chairman do Fed. E com isto, ou seja, o que é que o Fed está a ver? O Fed está a ver isso tudo, está a ver. Ok, temos agora, a economia estava bem, mas temos agora um novo presidente que vai dinamizar ainda mais, vai desregular a economia, as empresas vão estar mais fortes, a economia vai ser mais forte, nós não podemos baixar taxas de juros. Se não podemos baixar taxas de juros, porquê? Porque se começarmos a baixar taxas de juros, a economia ainda fica mais aquecida. E neste processo, porque depois agora estou a falar dos mercados, neste processo de adivinhar o que é o futuro, que é o papel que é o que o mercado faz, o mercado tenta adivinhar o futuro daqui a 6 meses, daqui a um ano, ahm, pode sofrer uma rasteira. Ou seja, pode haver uma rasteira. Portanto, a economia dos Estados Unidos até pode estar muito, muito boa, espetacular, e o mercado leva com 30% de uma talhada em 2025. Só por causa disto. Sem nenhum Black Swan, sem mais nada. 30% se calhar é um exagero, mas ali a alguma altura pode levar com 15, 20%. E eu acho que isso pode acontecer este ano, ok? E tem a ver exatamente com todas as expectativas que foram criadas e se vão ser ou não entregues. Porque a partir do momento em que começam a não ser entregues essas expectativas, a partir do momento em que o Doge não funcionar e o Trump começar a ter desavenças com o Elon Musk, uh, estás a ver? As expectativas são neste momento tão altas que pode haver muita coisa que Uhum. faz com que o mercado venha cá abaixo. Nós estamos no terceiro ano das fases dos tais 4 anos. E vamos entrar no terceiro ano, que é 25. Depois vem 26, que é teoricamente o ano em que descemos bem. Ahm, mas o ponto de inflexão pode ainda ser em 25, pode ser a determinada altura. E qualquer coisa destas, basta a relação do Trump e do Musk começar a ir sideways, como eles dizem, é pá, que o mercado vai logo começar a responder a isso. E principalmente as empresas mais pequenas, que essa é a grande expectativa das pessoas. São as empresas mais pequenas, dos últimos mais pequenas, mas são gigantescas, muito maiores do Sim. que qualquer empresa portuguesa. Mas não estamos a falar das mega caps, das ultra mega caps. Estamos a falar de empresas de 10 bilhões de market cap, 5 bilhões, 20 bilhões, essas mais pequenas, que há uma grande expectativa, porque muitas delas tiveram estes 2 anos, desde 2022, tipo Square, a gente lembra, o Uhum. PayPal, uma série delas. Pronto, estou a falar da área, duas que eu fiz análise, mas outras, mas há muitas que subiram muito, desceram e por aqui ficaram no ramo-ramo. Agora estão a começar a despontar. E a grande expectativa é que estas empresas comecem a ir para cima. E pode não acontecer. Se não houver a desregulação, se não houver uma série de expectativas que foram criadas. E esse é, um, é o que me leva a achar que vamos falhar mais do que acertar, porque este ano parece-me complicado. Eu acho que não achas que essa ideia das pequenas tem mais a ver com as tecnológicas, na realidade? Porque eu não vejo.
tanto, um efeito tão grande do Elon Musk relacionado com o governo com empresas tradicionais como o Walmart. Não estou a dizer que o Walmart é pequeno, estou a dizer comércio tradicional, indústria tradicional. Não vejo isso ser muito afetado pela figura, nem pela desregulamentação, nem por. Mas eu acho que tem. Eu acho que a- vai ser transversal, porque, porque vai haver aqui muitas lógicas que eu acho que eles vão buscar ao que aconteceu na Argentina. E ao que parece que está a ser um modelo de sucesso, aparentemente, Tenho os aqui uma dados, nota para falar disso. aparentemente, mas na Argentina houve, portanto, eles puseram ordem na casa primeiro nos gastos do Estado, ao baixar os gastos do Estado, fazem com que depois pudessem baixar os impostos para toda a gente. Esta foi uma parte muito pequenina da lógica deles, mas pronto. Mas isto acaba por ser transversal. Claro que o Elon Musk olha mais para a tecnologia, mas uma empresa como o Walmart, uma empresa de supermercados, vai também beneficiar. Beneficia de outro modo, de uma forma mais curta, mas eu acho que todas as empresas vão beneficiar se o Estado gastar menos dinheiro em coisas que não interessam, por exemplo, aos olhos Sim. deles. Vão poupar dinheiro, os impostos vão descer, e depois vai haver áreas onde eles vão se focar, e uma delas vai ser a energia, na minha opinião. E depois, pronto, e a gente quer que também seja criptomoedas, Bitcoin. Ahm, mas, mas eu acho que tem a ver muito com isso, com as expectativas poderem sair Eu acho que defraudadas. sim, eu acho que há aqui uma parte que sem dúvida que é todo este elan, não é? Todo este entusiasmo em volta de uma ideia. Ela tá, como eu disse também, aqueles 4 ou 5 tópicos, não é? Do que é que se espera, está demasiado um mar bonitinho com um sol brilhante por cima, parece uma praia Não, tropical, não é? só Está espetacular, é um está bonito, brainstorming na não é? realidade. É um conjunto de ideias que Sim. toda a gente quer fazer bem, e de facto essa ideia de que o que se espera está muito alto, a expectativa está muito alta, a realidade provavelmente vai ter que ficar para baixo disso, não é? Pode de facto levar aqui a um sair, a um sell the news quase, não é? Que é quando as coisas começam a acontecer, percebe-se que afinal não é assim tão fácil nem tão bonito e possivelmente vai ficar abaixo da expectativa, não é? Ou vai demorar mais tempo. Ou vai Também demorar pode mais tempo. ser. Também pode ser o vai demorar mais tempo, principalmente em empresas no que está nas. Enfim, mas pode demorar mais tempo. Então, 1 minuto para pensar numa coisa diferente. Nós fizemos um webinar especial para a Alt Season. E enquanto a Alt Season não começa, e mesmo depois dela começar, é uma ótima altura para tu poderes ganhar aqui cultura de comportamento na Alt Season. Eu e o Rui Queiroz preparámos um webinar exclusivo e que está disponível. Eu deixo o link em baixo. Se quiseres, segue o link em baixo e podes ter acesso a esse webinar exclusivo para a Alt Season. Também quero deixar-te desde já aqui um memo, porque já falei disto uma vez, nós estamos muito próximos do final do ano e a partir do final do ano o preço da nossa comunidade vai alterar-se. Nós temos vindo a adicionar serviços, adicionar qualidade, adicionar conteúdos, queremos adicionar equipa e ainda mais qualidade. E por isso vamos mudar ligeiramente os nossos valores a partir do final do ano. Para as pessoas que já se inscreveram ou que se inscreverem agora até ao final do ano, quem entrar vai ter para sempre a adesão ao preço que tem e a renovação ao preço que tem com a anuidade atual, que são 52€ ano, 1 por semana. É simples, 1€ por semana. Se entrares na comunidade até ao final do ano, este vai ser o teu valor para sempre enquanto te mantiveres na comunidade. Se só entrares no ano que vem, ou se tomares uma outra opção, claro que entrarás depois com o novo valor para a comunidade, ok? Fica atento se fizer sentido para ti, se não, aproveita só aqui os nossos episódios do Bitcoin Talks, porque vamos andar por aqui também. Grande abraço. Não sei se ias para outro tema, mas eu tinha aqui uma nota sobre a Argentina e sobre o Milei. Eu tive a oportunidade de ver aí um podcast que muita gente também pode ter visto ou não, mas quem não viu também deixava a recomendação, que é uma entrevista do Lex Friedman ao Milei, um, sobre o que ele está a fazer na Argentina. E basicamente, para quem também não tenha visto isso, deixar aqui a dica de que ele foi para aplicar um modelo económico totalmente diferente daquilo que nós vimos aplicar. Aliás, nunca vimos aplicar este modelo, é um modelo teórico que existe na economia, que está documentado em livros, que é outra corrente económica, mas que não foi posta na prática. Ah, e que basicamente todos os indicadores estão em recuperação incrível na Argentina. A Argentina está a sair de uma das posições mais difíceis de sempre da história, está a sair de uma crise total e profunda em toda a largura da sociedade e está a inverter todos os indicadores que nós analisamos de forma brutal, muitos deles por 2 dígitos em poucos meses.
O que certo. é, de facto, muito impressionante. E quem não viu, veja a entrevista. Eu creio que é um pouco mais de 2 horas e, portanto, dá perfeitamente para absorver muita informação factual. O que eu acredito aqui é que este modelo pode ser uma inspiração, e esta é uma das mega tendências para mim, em 2025. Acho que este modelo pode ser uma inspiração para outros países, que se calhar alguns já com vontade de aplicar este modelo, e que agora estão a vê-lo implementado na prática. Epá, e eu acho que acho que vai haver contágio. Não sei bem para onde, nem com que intensidade, mas eu acredito que possa haver aqui um contágio. Eu, Hum, sobre o Milley, o que eu gostava só de dizer, porque as pessoas, a malta, confunde muito e metem uma data de pessoas no mesmo saco como se fossem todos iguais, que é o Trump, o Milley, o Bolsonaro, o Urban, o Orban, que ele se chama Orban, da Hungria e uma série de outras pessoas. E elas são completamente diferentes. Pois, não estou a ver a relação. Mas eles metem Para além dos mídia não para além quererem. do. É porque eles são de Sim, extrema-direita. Seja lá. é. Pronto. E eles são completamente diferentes. Por exemplo, o Bolsonaro é altamente conservador, é uma pessoa altamente conservadora, muito pouco liberal, não tem nada a ver com o Milley. O Milley, que, principalmente na parte económica, é um estudo. Ele é um professor universitário. E Sim. o Bolsonaro não, era o Bolsonaro. Seja ele quem for o Bolsonaro. Este não, Era este tem uma militar, não é? base, tem uma série. E tem um conhecimento teórico, que lá está, é um modelo teórico, que é um risco brutal ele tentar implementar. Mas as pessoas misturam aqui um bocado e estar a ouvir uma entrevista, essa entrevista que eu também ouvi de várias horas com ele, é pá, estamos aqui alguém. Podemos não concordar, não é? Há pessoas que podem não concordar com o modelo, não interessa, mas estamos aqui com alguém que sabe para onde vai, sabe o que é que está a fazer, sabe o processo. Achei muito interessante a questão inicial de, de os maiores, quem, quem não gosta dele são outros liberais, porque ele não implementou o modelo liberal logo de caras, não. E ele explicou porquê, e ele passa ali alguns minutos a explicar que não se pode fazer as coisas dessa forma. Aliás, ele até se mostra a determinadas alturas bastante tranquilo, não radical naquilo que a gente via, não é? Tirar o Ministério do não sei quê, não sei, e as asneiradas que ele usava. Não, pelo contrário, ele disse, para chegarmos ali temos que fazer este processo, não podemos fazer isto às pessoas, tem que se fazer por aqui, para depois fazer... Pronto. É ver a entrevista, eu acho que está interessante e deu uma visão. E eu acho que esse é a mega tendência. Os Estados Unidos vão copiar ou basear-se em muitas das coisas que a Argentina está a fazer. E vai ser muito mais difícil fazer nos Estados Unidos do que na Argentina, porque são países completamente diferentes, as Sim. pressões são Não, e a completamente situação diferentes. onde estão é muito mais fácil para um povo que está numa crise profunda Claro, acabar por aceitar um modelo diferente e transformador do que um país que não está numa crise claro. profunda, querer de repente adotar um modelo que coloca em causa muitas das suas crenças do passado, não é? Portanto, aqui é mais difícil de aplicar nos Estados Unidos, acredito. Agora, a verdade é que E nos Estados Unidos há muito mais liberdade, há muito mais pessoas de grupos diferentes, enquanto eu não conheço a realidade da Argentina, mas acredito que seja mais como uma realidade tipo Portugal, em que há dois ou três grupos de interesses assim maiores, que estão em conluio depois com os partidos e depois eles chegam todos a acordo a determinada altura. Nos Estados Unidos parece-me que é tudo mais difícil e as guerras, e há mais alianças e desalianças, e enfim. Mas sim, mas eu acho que essa é uma tendência que pode ser para países pequenos, e estamos a lembrar de El Salvador e de outros países que podem começar a basear-se aqui na Argentina para mudar algumas coisas. Nos Estados Unidos as mudanças acho que vão ser mais pequenas do que na Argentina, não vão ser tão profundas e tão rápidas, etc., mas vão tentar ir por algum caminho até parecido. porque é mais difícil mudar indicadores que são mais preguiçosos, não é? Claro, Porque um indicador que vai para um lado com uma crise é um pouco a conversa de há pouco, não é? Se estás numa crise tão profunda, é mais fácil criar impactos nesse registro. O que eu acho impressionante é que ele não está a sacrificar indicadores com outros indicadores. Isso é houve que eu no acho início um impressionante. bocadinho, não é? Mas ele fala sobre isso há um bocadinho. Sim, mas estamos a falar de 4 meses e Não, é em inverter um ano, ele está lá um ano. mesmo. Ele está há um ano. A entrevista foi com 10 meses, acho eu. Sim, 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 sim. Mas Sim, sim, alguns mas sim. indicadores que ele sacrificou mudou-os em 4 meses, o que é impressionante. E acho que isto estou a falar desde outubros para marços ou algo do género do ano Certo. anterior. Bom, então, posto isto, e se calhar temos alguma dificuldade em analisar uma crise ou uma recessão nos Estados Unidos?
Que mega tendência é que tu queres colocar aqui para os Estados Unidos? Vai ou não? Achas ou não que é É assim, o meu possível? plano A, o que é que eu estou a ver? Como eu disse no outro dia, nós temos o plano A, depois, se não acontecer A, vamos para o B ou C. Mas o que é que eu acho que vai acontecer nos Estados Unidos é que vai ser positivo. Ou seja, não estou. O que eu acho, o caminho, em termos de bolsa, pode subir e descer, obviamente, mas acho que vai ser positivo. Acho que eles vão conseguir implementar muitas coisas. Acho que vai muita coisa começar a acontecer rapidamente. Porque eles têm o poder total, na realidade, não é? Eles têm o poder no Senado, no Congresso, e no presidente. Portanto, eles estão com o poder. Ahm, portanto, eu acho que as coisas vão correr de forma positiva para os mercados este ano. O ponto de inflexão, não sei se vai ser 25 ainda, mas há de haver. E há uma nota interessante também, que é da outra vez que o Trump teve como presidente. ahm, Aconteceu durante duas vezes momentos em que o mercado, porque o mercado subia muito, porque ele falava no Twitter e mandava as suas postas de pescada e fazia com que o mercado subisse. E eu não sei se ele vai fazer agora. Ele tem estado muito mais calmo do que antes estava. Não sei qual é a expectativa. Provavelmente vai ser mais calmo, não sei. Não sei. O que é certo é que eu acho que ele vai dizer uma coisa ou outra, o mercado vai, sobe, 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 e depois há momentos em que vai descer rapidamente. E isso aconteceu da outra vez, aconteceu em 17 e em 18. E depois, no final de 18, teve o mercado durante vários meses a descer, durante uns 4 ou 5 meses, e isso já teve a ver com o Fed. Já não. Enquanto as outras duas vezes em que foi uma descida rápida, depois foi subida, teve a ver com o mercado, achou que foi demasiado rápido, então começou tudo panic selling, a malta a realizar valores, etc., dinheiro. E isso eu acho que esse tipo de lógica acho que vai acontecer outra vez. O que não aconteceu agora com o Biden. O Biden não é um gajo para estar a falar sobre mercados. Aliás, ele, coitado, já estava velho, já falava pouco. Mas mesmo não era a dinâmica. Portanto, eles não iam, pelo que falavam, estimular o mercado. Com o Trump, eu acho que vai ser diferente. Com o Musk também a mandar as suas postas de pescada, também vai ser diferente. E é muito ativo. Ah, Portanto, o meu plano A vai subir tudo de forma generalizada. Qualquer descida vai ser rápida e curta. O que é que eu acho que temos de estar atentos? É uma mudança na relação entre os dois, entre o Fed eh, Uhum. e a presidência, ou a presidência não conseguir fazer as coisas. E aí podemos estar perante um momento em que o mercado dá a volta e começa a descer e fica a descer durante um ano, 6 meses, não aquelas descidas rápidas e isso é o ponto. Se isso começarmos a ver, temos que começar a vender coisas e temos de ter o plano do que é que vamos vender. Eh, mas esse não é o meu plano A para 25, a nível de mercados financeiros. Eu acho que em termos do peso e responsabilidade da presidência, eu acho que é muito menor. Nós já dissemos isto noutros governos e, portanto, eu vou repetir o mesmo para este governo, porque acho que não é diferente. Eh, o peso do governo é menor do que parece em quase tudo. Eh, e se calhar é muito mais um peso popular do que propriamente um peso de facto. Acho que aqui o peso de facto e que pode mudar coisas é a regulamentação de algumas coisas, porque o facto de teres o Senado ou o facto de teres a regulamentação, podes aprovar algumas leis mais inovadoras ou podes ser mais liberal nas leis que aprovas. Acho que isto pode ser positivo. A relação com o Fed, eu diria que pronto, se entrar em conflito ou em dificuldade de agendas, vai ser de facto mau e vai fazer cair os mercados. E aí diria que caem se calhar uns 30% ou mais facilmente, porque se começar uma coisa cáustica, acho que vai muito para baixo, porque os mercados estão extremamente inflacionados. E, portanto, se houver um motivo para cair, precisam é desse motivo. Se tiverem um motivo para cair, vão cair bem. Mas se calhar não vão ter um motivo para cair, e eu não vejo para já nenhum alarme entre o Fed e o Presidente. Aliás, ele já disse que não vai pôr em causa o lugar dele, portanto não tem nenhum substituto para ele, não está numa postura de o trocar, portanto acho que está a começar de um lado amigável, o que também é positivo, e portanto eu não vejo aí um choque, mas vamos ver o que é que acontece. Também podemos tentar prever e tentar dizer o que é que está em causa, mas não temos bolas de cristal, Claro. não é? Mas eu acredito que esta agenda vai ser um bocado a agenda do que se vai tentar fazer, e portanto se for por aqui, parece-me que é melhor para toda a gente. Depois temos a Europa, não é? Na Europa. Europa, olha, eu sobre a Europa, deixa-me só, eu vou falar já de energia, porque a energia é importante para a Europa e começo por aí.
Energia eu acho que é uma mega tendência deste ano, do próximo ano, dos anos vindouros, porque há aqui muitos fatores que vão precisar de muita energia elétrica. E há tudo o que é a robótica que vai começar, a computação quântica, que vamos ver, mas também vai precisar. Mineração, a IA vai precisar de N vezes mais energia que a mineração. Tipo, acho que é 300 vezes mais por ano ou 400, é uma barbaridade. Carros elétricos, etc. Ou seja, acho que é nos próximos 5 anos a humanidade vai precisar para aí do triplo da energia que hoje tem a produzir. Portanto, isto é um problema. Ah, e quando há muita procura e pouca oferta, os preços sobem. É um caminho. Os preços da energia subir. Nenhum governo vai querer ir por aí. Sim. Portanto, não vai acontecer, ou se vai acontecer é pontualmente. Eu acho que vai acontecer, mas. Vai acontecer, pode acontecer pontualmente, mas eles vão tentar resolver o problema do preço da energia. Ahm, e esta energia tem que ser energia barata, não é? Ou seja, já falámos várias vezes que a mineração é feita com a energia mais barata possível, a mais renovável possível, que seja a mais barata possível. Portanto, vai haver, apesar de não estar na agenda do Trump, mas energias renováveis vão ter um investimento brutal que não vão ser subsidiadas pelo Estado como eram antes, mas vai haver, quer seja nos Estados Unidos, quer seja nos outros países. ah, as baterias, que é o problema das energias renováveis, é que têm que ser consumidas no momento em que é, e às vezes, pronto. Que é produzido, sim. Mas a grande que vai ser o grande tema para 25, 26, 27, que é nuclear. E essa é a mega tendência que eu tenho aqui para estar sempre atento. O que é que vai acontecer, quais são as legislações. E a Europa, agora ainda a Europa, que tem um Uhum. problema brutal de energia, que pagava energia barata à Rússia e agora paga a mesma energia cara aos Estados Unidos, o gás, não é? Pronto, foi a consequência da guerra da Ucrânia. Hum, eu acho que vai inverter. Eu acho que a Europa vai haver uma inversão a nível político se, e aí a questão da Argentina volta à baila, se a Argentina mostrar de facto sucesso e as pessoas começarem a ver os Estados Unidos, nova legislação, as pessoas começam a ver próximas eleições nos vários países da Europa, vão mudar um bocado. Acho que não tenho dúvida. E mesmo partidos que hoje não defendem nuclear, mas que depois querem ficar no governo, vão passar a defender nuclear. Portanto, eu acho que o nuclear vai ser uma das grandes tendências, mega tendências dos próximos anos, e 25 já vai ser brutal, na minha opinião, em relação a isso. Eu acho essa cartada do nuclear incrível. Acho que não está na ordem do dia, nas conversas, mas se olhar para este problema que a Europa tem, e que eu tenho aqui anotado em vários momentos, e até coisas que tu já falaste, pensar em energia nuclear segura, seja o que for, seja inovada, seja uma nova versão nuclear, parece-me uma grande cartada, e acho que é a cartada que a Europa precisa, porque do outro lado eu não vejo nada. Do outro lado, eu só vejo um enorme buraco, e começando por quê? Pelo que tu falaste. As energias renováveis e limpas que hoje estão a tentar trabalhar na Europa são energias que nos fazem depender da China e dos Estados Unidos brutalmente. Porquê? Quem é que produz painéis solares? Estados Unidos e China, brutalmente. Nós temos que os importar. Quem é que produz baterias? China e Estados Unidos, brutalmente. Nós não temos capacidade nenhuma de produção nestas áreas. E primeiro que tenhamos, vai levar mais 10 anos até sermos um concorrente sério. E aliás, eu vou falar aqui algumas vezes hoje do Mário Draghi porque ele foi puxado agora para algumas conversas. Mas essa, esses são inclusivamente áreas que ele até sugeriu que nós nem deveríamos ir tocar porque já não vamos ganhar nem vamos chegar a tempo nunca. Não temos hipótese. Estamos fora. E é engraçado tu pensares que a geografia da Europa neste momento está fora de jogo numa data de coisas. Está fora de jogo relativamente a estas coisas, que ainda por cima são as coisas que quer alimentar pela cassete energética e pela questão de renovação das energias que consumimos, não é? E no meio disto, eu estou a desvendar várias coisas que são conversas maiores, mas no meio disto está a matar as maiores indústrias europeias, nomeadamente a automóvel, por causa também de questões moralistas que estão a criar tensões sociais brutais e que vão totalmente contra a agenda necessária para tu teres
estabilidade dentro dos países, seja, por exemplo, a Alemanha ou a França, que são as duas maiores economias europeias, uma vez também já deixámos sair a Inglaterra, deixámos, assim seja dito da maneira que for, mas que a Inglaterra já não faz parte da União Europeia. Quando falamos da Europa, também queria fazer aqui um disclaimer. Quando falamos da Europa, estamos a falar da União Europeia, Claro. ok? Que é um bloco, movimenta-se como um bloco económico. Não estamos a falar da Inglaterra, portanto está fora do nosso espectro. Mas quando vemos isto a acontecer, é por isso que eu vejo aqui um tiro no pé brutal entre aquilo que se tenta fazer, que é uma quantidade de gente moralista e teórica que defende coisas que depois economicamente não são viáveis e estão a criar tensão social brutal dentro dos países. Neste momento temos a França e temos a Alemanha a olhar para dentro. E eu tenho aqui vários pontos que me mostram que está a olhar para dentro. Sim. Deixa-me só dizer que a grande vantagem da energia renovável é o custo, que é baixo, é barato. É barato. É Sim, mais sim, barato sim. do que queimar petróleo. É mais barato. O problema é a acessibilidade, porque às vezes não há. Ainda no outro dia a Alemanha estava a pagar 10 vezes mais no produtor por kilowatt do que cá nós pagamos no consumidor, porque houve uma situação meteorológica em que não havia vento nem sol durante 5 dias. E eles estavam a pagar um valor parvo. O nuclear, hoje em dia as pessoas têm medo do nuclear por causa de Chernobyl e depois de Fukushima. Mas em Fukushima, aquilo até resultou relativamente. As medidas de segurança para o terremoto que foi, seguido de tsunami, a coisa até nem funcionou mal, porque aquilo foi um evento cataclísmico e não houve uma. Não foi como Chernobyl. Aconteceu uma fuga, obviamente, que não pode acontecer, mas não foi. E hoje temos muita indústria, e eu já fiz episódios sobre o Rolls-Royce, que está a trabalhar nisto, são os Small Modular Reactors, há várias empresas a trabalhar nisto, e o nuclear em breve vai deixar de ser de fissão. A fissão é partir o núcleo, e em breve espera-se que vai ser a de fusão. A fusão nuclear tem outra vantagem, é que nem sequer tem resíduos. Porque o segundo grande problema do nuclear é os resíduos, não é? Porque eles saem e Uhum. depois É vais outro ter que tipo de pôr em algum poluição, sítio. assim como o elétrico tem outro tipo de poluição, não é? Que Claro, são as claro. Sim, baterias. mas os Hum. resíduos e coisas, como são coisas que duram milhares e milhares de anos, as pessoas têm medo e depois, porque depois muda o ADN dos animais e das plantas. Pronto, há esses medos todos que são medos Uhum. Justificados? Sim, justificados, sim. claro. Ahm, mas eu acho que vai haver uma alteração na Europa nos próximos anos e o nuclear vai voltar a estar em cima da mesa. E o grande motor disso acho que vai ser a alteração que vai haver na Alemanha. E acho que na Alemanha, a Alemanha vai alterar de alguma forma, porque não está a correr bem a vida lá, a nível económico e social, e não só, não é só económico, é económico e social. Vai haver uma alteração política lá, quase de certeza, que o pessoal vai tudo reclamar e provavelmente não é a melhor alteração política, não estou por dentro, não é. Mas vai de encontro ao nuclear. E não há hipótese. Eu não vejo outra hipótese, a não ser a Europa acaba e todos os países voltam a estar como antes de 1945, tudo a luta uns contra os outros em poder. Também pode acontecer. Isso pode acontecer na Não, Europa. e pode ser só o fim da União Europeia, Pode também ser o como fim da União modelo, Europeia. como Também pode modelo, ser. modelo que não seria em 2025, ok? Em termos de Não. mega tendência, não seria o fim da União Europeia, não seria em 2025. Mas, Mas pode ser muito rápido. Pode ser quando, muito rápido é quando como, for, como, for como rápido. diz a velha frase, as coisas primeiro acontecem devagar e depois muito rápido, não é? Pois, exato. Eu há muitos anos que sempre gostei de questionar a ideia da União Europeia, porque vejo grandes diferenças em relação aos outros blocos económicos. Claro. O que é que eu gostava de salientar aqui? As pessoas não estão a acompanhar, se calhar, tudo ao mesmo tempo e a dar esta perspectiva, que é a economia americana, todos os anos, cresce o tamanho da economia francesa nos últimos anos. E a Europa cresce o quê? Nada. Nada Nada. nos últimos anos. Os Estados Unidos crescem o tamanho da economia francesa toda, que por sinal será a segunda maior economia europeia, da União Europeia. Acho que sim. Portanto, é giro para já ver isso. Eu tenho aqui alguns números, estamos a falar de 3 trilhões. A economia alemã são 4,4 trilhões, não é muito mais também. Ahm, Portanto, só aqui temos um indicador que é, enquanto uns todos os anos estão a crescer o tamanho da segunda maior economia europeia, mostra muito bem para onde é que nós estamos a ir, que é para lado nenhum.
E depois temos outras coisas que é, em França, tensão interna e tensão política brutal, o que faz com que França não olhe para a União Europeia, mas sim para dentro. A Inglaterra já olhou para dentro há muito tempo, porque já fez o Brexit, já está a pensar neles próprios, na sua economia, e na Commonwealth, que tem essa vantagem que nós não temos. E depois temos a Alemanha, que neste momento está com eh, a maior economia alemã será provavelmente a indústria automóvel, e neste momento Tá. ela é 5% da economia Ah, europeia é. toda. A indústria automóvel alemã? Sim. Ah, ok. Portanto, estamos a falar de, neste momento, ter o maior grupo europeu, creio que é a Volkswagen, que acabou de despedir 15 mil pessoas Sim, vai fechar e que vai fábricas. continuar a fechar fábricas, e colocámos em dificuldade. Eu gosto de sublinhar estas coisas porque pá, é aquilo que eu vejo, e posso estar a ver mal, digam-me, mas colocámos esta indústria, que era uma das maiores e uma das maiores potências europeias, que suporta 13, deixa-me garantir que não estou a errar, 13,3 milhões de pessoas com empregos. E neste momento colocámos em causa por causa de uma agenda europeia que teimou que vai ter carros elétricos e que vai acabar com os carros a combustão, quando os Estados Unidos não fizeram isso, nem a China fez isso, e a China tem carros elétricos que se farta, portanto, não se percebe. Por outro lado, estamos a criar problemas também ah, com a China, nas tarifas, para proteger uma indústria que não existe, que são os carros elétricos europeus. Estamos a colocar tarifas nos carros elétricos chineses, e a verdade, o que é que estamos a fazer? Estamos a tornar os produtos mais caros. Porque é engraçado, a indústria automóvel, para quem não. Eu olhei um bocado para isto porque é um tema que me interessa, porque acho que tem muito a ver com o futuro da Europa e com a inteligência do que se está a fazer na Europa. E a indústria automóvel cresceu os lucros desde 2019, cresceu bastante. Mas à conta do quê? Foi só de aumento de preço. Nem sequer aumentou quantidade, Ok. aumentou o preço. Ora, como é que tu, a aumentar preço, consegues concorrer com um país como a China, onde estão a fazer carros elétricos com um custo de 5 mil dólares por viatura, que batem preço a brincar, Sim, mas esses carros depois não entram cá, porque não entram por causa nas. das tarifas? Não, não, esses dos 5.000 são aqueles mais pequeninos que Não, depois não têm as cenas não, de quando tu falas de segurança. um custo de um carro de 20 mil Ah, ou 30 talvez, mil, ok. o custo é 5 mil, o custo de produção. Portanto, estes carros estão a chegar cá, são carros que custam 5 mil, os carros chineses. Agora estão a meter tarifas, só que tu tens de meter tarifas de 50% para fazer isto. Estes números já são públicos, Mas já são, não fui eu António, mas que os essas criei. tarifas são para estimular, são para depois serem reinvestidos na indústria europeia. Mas só que há um problema, só que há um problema, é que tu vais fazer com que a China coloque tarifas aos produtos europeus, porque é assim, a Claro. lei do comércio internacional é esta, e vais deixar de exportar para a China. Portanto, o que é que estás a fazer na verdade? Estás a fazer com que aqui na Europa haja menos produtos chineses. Ok, mas tu não vais ter produtos europeus na China também. Portanto, a exportação, as grandes economias, as grandes empresas europeias, na verdade vão ter um problema, porque vão levar com tarifas chinesas e não vão conseguir exportar para E eles lá. são 1 bilhão, E eles são um são três bilhão. vezes mais. Portanto, há muita indústria portuguesa que deve estar a adorar esta ideia das tarifas sobre a China, quando na verdade vai levar tarifas no seu produto e nunca mais vai Sim, exportar nada para a China. Esta é que é a verdade. E depois estamos a falar de 40%, que é impensável, se nem sequer é humanamente lógico, não é? certo. Portanto, isto vai ter um efeito zero e, na verdade, ainda por cima, está a fazer outra coisa mais gira, que é eles já estão a acelerar a velocidade da construção das fábricas europeias e vão produzir cá. Claro. E a partir daí, nem isso dá para fazer. Portanto, Porque meus depois é mais amigos, difícil porque é mais fácil os chineses fazerem cá uma fábrica do que se fazer uma fábrica na China, que é um certo, pincel. certo. Certo? E portanto, tudo isto está a acontecer e nós continuamos a chuchar no dedo, na verdade, e a olhar para isto e a continuar a Certo. achar que é uma boa ideia matar as indústrias europeias que funcionavam, que não eram muitas. E já vimos que não conseguimos concorrer numa data de áreas. Somos claramente uma zona de burocracia, onde só se fala de agendas e só se discutem agendas burocráticas e idealismos, e muito pouco daquilo que é material e que põe comida na mesa. Eu acho que 25 vai ser um ano de mudança nisso. Eu não sei que eleições na Europa vai haver em 25, mas a partir, eu acho que as pessoas, essas pessoas que não dizem quem é que votam, mas votam, eu acho que isso vai alterar bastante. E não estou a falar, pronto, na Alemanha há um partido que é o AfD, que é chamado de extrema-direita, mas é que eu não conheço, ou seja, não sei o que é que eles defendem. Sim. Na realidade, mas provavelmente eles podem ganhar, depois há de haver outros, mas pode haver partidos mais centrais que vão começar
a ter opiniões como tinham há 20 anos atrás, que na realidade às vezes nós estamos a ver a opinião daquele partido, o partido A, há 20 anos atrás sobre o tema A, e tu dizes, epá, ok, isto é uma opinião decente, mas decente, pá, é que justificável, só que agora tem outra opinião, e eu acho que isso vai haver um retorno a uma média do que estava antes, e acho que 25 a Europa vai. Viragem. Acho que vai Não sei. virar. Não que eu acredite muito na Europa, mas pronto, mas acho que vai virar, porque vai ter que virar, porque as pessoas assim o vão obrigar, porque só Eu, vai haver revoluções na rua. cada vez que eu scrollo aqui, scrollo em português Sim, adaptado, a minha nota para cima é mais uma depressão. Outra coisa que estamos a destruir na Europa também é a agricultura. certo. Nós não estamos tão a par, mas se calhar não é muito badalado, porque estamos a falar de coisas que não interessam, mas ah, a agricultura na Europa está a levar machadadas brutais e há países que estão a castrar mesmo a possibilidade de tu produzires de forma independente coisas. Portanto, está a entrar numa ditadura também perigosa, a meu ver. Nesta trajetória, também não sou eu que digo, o Mário Draghi creio que disse isto, que nós, em pouco tempo, vamos ser menores do que 10% da economia mundial, que não é minimamente onde nós esperaríamos estar. Outra coisa que Mário Draghi disse, para inverter isto porque ele foi consultado e porque ele foi o Ele fez o ex-dire relatório, ele fez fez um aquele relatório. relatório para a União Foi Europeia. pedido um Sim, sim. relatório e ele foi ex-diretor do BCE, portanto do Banco Central Europeu, e portanto é uma pessoa bem vista e hoje estando fora se calhar é considerado mais isento e é um bocado por aí. O que ele analisou e o que ele sugeriu é que a Europa precisa de investir 800 bilhões de euros, portanto são centenas de bilhões de euros por mês, para ter a chance de concorrer com as duas outras economias. Claro que 800 bilhões, depois é preciso pôr isto à luz daquilo que é a realidade europeia, que é, não cresce. Como é que vai financiar 800 bilhões? E como é que vais convencer a Alemanha e a França a gerar este investimento quando eles estão com problemas internos que neste momento já disseram, inclusivamente a Alemanha, que disse que nesta altura é a altura de olhar para os nossos problemas e de que devemos ter cuidado com isto em relação à União Europeia. Devemos ter cuidado com as medidas que tomamos porque não podem ser prejudiciais internamente. Portanto, a mensagem está passada. Primeiro vão olhar para dentro e ver os problemas que têm e depois então ir para fora. Mais um sinalzinho só para mostrar que a Alemanha está a olhar muito para dentro. E que provavelmente as eleições e todas as coisas que aconteçam vai ser olhar para dentro. A Alemanha não hesitou em criar um subsídio de 200 bilhões para sair da crise energética, para retirar a própria Alemanha da crise energética. Portanto, esse dinheiro foi muito absorvido pela própria Alemanha e esse dinheiro foi aprovado pela Alemanha, como é óbvio, porque é quem mais vota também na Eles Europa. subsidiaram o preço E, da e energia. os 200 bilhões que foram gerados para isto foram basicamente para tirar a Alemanha deste problema da dependência da energia russa que agora não conseguem sair. E em termos de Agora, macro, está bonito, não está? sim, está bonito. Olha, mudamos de assunto, ou queres continuar na Europa, que eu já estou aqui um bocado deprimido. Nós E daqui temos, a pouco vou, nós vou cortar o temos. pulso. Eu tenho mais umas da Europa. Eu Então posso, vá, posso vá, guardar para força. mais tarde, mas deixa-me partilhar aqui mais umas da Europa, Então só para o vá. pessoal também ver que isto também a nível privado. Então, isto é os problemas onde é que podem ter soluções, não é? Os problemas são também porque não temos empresas na Europa que estejam nos setores que mais inovam e que mais geram dinheiro no mundo. São designadamente software, hardware, ahm, semicondutores, Sim. depois as Há partes algumas, solares e algumas baterias. coisinhas. Há o SAP, a SAP, mas pronto. Há umas Pronto, coisinhas. é Há umas em coisinhas. números é nada, porque na Certo. verdade, o que é que está a acontecer também aqui? Qual é a idade média das empresas? Isto é interessante. A idade média das empresas maiores americanas são 37 anos. A idade média das empresas europeias são 96 anos, das maiores. Isto quer dizer que nós não estamos a inovar nada. Tem muita experiência. Tem um. Tem muita experiência. E giro, nenhuma das empresas europeias que valha mais de 100 bilhões foi criada nos últimos 50 anos. Então, empresas com mais de 100 bilhões, todas têm mais de 50 anos. Sim. Portanto, são os velhos do Restelo que continuam a produzir coisas, mas não há nada de novo a acontecer. E a Europa não tem nenhuma das 20 maiores empresas mundiais. Em market cap. E, Deve ser market cap. e depois tens mais uma, já agora. Só para deprimir o ponto do fim. Um terço dos unicórnios da Europa, portanto, das empresas que valem mais de 1 bilhão,
um terço saíram da Europa afirmadamente por não conseguirem escalar na Europa. Claro. Sim. A Farfetch, etc., que eu falei no episódio. Bom, a Europa tem outro problema, é que somos 300 milhões de pessoas, né? Somos 300 e tal milhões. Com quantas línguas? Sim, 40 línguas, não sim. sei, a contar com o mirandês. 100 línguas. Em Itália há para aí 200 línguas, enfim. Não há uma unificação. Nos Estados Unidos, claro, eles culturalmente são diferentes. A malta de Louisiana é diferente da malta do Vermont. Claro, Mas é culturalmente, diferente. etc. Mas é muito Mas eles diferente. falam a mesma língua, eles estão alinhados em tudo. Quando é para ir para a guerra, tanto se alista a malta do Vermont como é alista-se o outro gajo, porque vão lutar o inimigo comum, seja ele qual for. Não tem nada a ver. E a Europa tentou duplicar o modelo, não resolvendo o problema de base, que é a Europa, para ter um modelo tipo Estados Unidos, não pode ter países. E isso nunca vai acontecer. Não vai acontecer. Porque só aqui a Espanha ao lado, não é? A Espanha tem 5 línguas diferentes para aí. O Mas basco, o nem só pela catalão. língua, é É questão a diferença cultural cultural, também, e depois claro, claro. é para onde a vida vai, ou seja, Claro, não vai claro, para o mesmo lugar. As pessoas estão a níveis culturais e económicos, tudo, claro. pensam de formas muito Um diferentes. nórdico pensa completamente diferente do Claro, grego ou do põe um sueco português. a falar com uma pessoa catalã para ver se eles têm assim tanto em comum. É muito mais diferente, não é? Do que depois tu vês nos Estados Unidos, Sim. onde Não, o que é claro. uma agenda empresarial é muito mais lógica. E depois tens um problema que são problemas de setor. Nós não temos venture capital eficiente na Europa ao nível dos outros. Portanto, quando tu pensas que tens que investir 25% do produto interno bruto da Europa, tens que investir Sim. para Não, mudar isto, e é urgente, e é massivo, e é já. sim. Isto Não vai vai. acontecer? Não. Bom, vamos mudar de assunto, senão agora é que eu vou Ficar mais mesmo. contente. Vá. Olha, eu proponho mudemos aqui para. Tenho aqui uns pontos para ações e mercados que eu pus Vamos a isso. numa. Pronto, eu acho que o grande driver de ações e mercados vai ser. O primeiro ponto que eu pus aqui é o DOGE funcionar. O DOGE, que é O o Departamento de Department Organização Governamental? dos Estados Unidos. Uhum. Se isto acontecer, eu vejo o plano que eu disse há bocado, que vamos continuar a subir. Se não acontecer, e se a relação do Musk-Trump não for boa, vai haver turbulência. Mais pontos eu tenho aqui? Intensificação de IA nas empresas de software. A IA tem sido muito falada nas empresas de hardware, não é? Nvidias, semicondutores, um bocadinho já em software, Palantir, aquela que eu falei aqui, a Microsoft com o ChatGPT, mas eu acho que isto cada vez mais, e vai começar a ter aplicações práticas que vão ter visibilidade no, como os americanos dizem, do bottom line do balanço. Ou seja, vão ver que vai haver menos pessoas a trabalhar, vai haver redução do número redução dos custos, etc. E há muito dinheiro a ser feito aqui, a ser investido aqui. Um, e eu vou fazer um episódio sobre que empresas é que eu estou a ver que pode ser interessante trabalharem na parte do software, como o CRM, que é o Salesforce, etc. Há Uhum. várias, mas eu acho que isto vai ser uma mega tendência de 25, e pronto, e parece-me claro. Outra mega tendência, que não, é de 25, mas que é só para nós não nos esquecermos disto, porque eu às vezes esqueço-me que eu pus aqui que as mega caps, as grandes empresas, as maiores de todas, a Google, etc., praticamente não têm dívida. Faço no balanço, eles têm dívida no balanço, mas é uma dívida que não tem nada a ver com as empresas antigas. Ou seja, antigamente as empresas precisavam de dinheiro, financiavam-se do banco, pagavam os juros, faziam o WACC, que é o custo ponderado dos capitais, e depois faziam as análises. Hoje eles quase não têm dívidas. O que é que isto faz? Que qualquer alteração de taxa de juro, se a taxa de juros agora começar a subir, o mercado vai descer, mas o que nós nos temos que lembrar é, para estas empresas, isto vai ser, pode não ser muito positivo, mas não vai ser negativo. Não Uhum. têm dívida, têm dinheiro, até põe o dinheiro no banco com uma taxa de juros mais alta, portanto, é positivo. Isto aqui foi mais para estarmos Porque tem um cash flow brutal, não é? Tens o caso cash da, flow da, da brutal. Apple, que tem em cash uma Que brutalidade de dinheiro. é Facebook todas. É uma Tem muita liquidez. barbaridade. Por isso é que depois é a questão da Bitcoin, deles comprarem um bocadinho a Bitcoin, fazer um impacto brutal. Outra, o que é que eu tenho aqui mais? Tenho aqui mais duas notas. Uma que é o mercado de IPOs, portanto, de empresas que estão a ser novas empresas cotadas em bolsa, que teve basicamente parado a partir de 22, 23 parado, o ano passado 24 quase parado. Houve uma
que eu comprei ações e até falei na nossa comunidade, que foi o Exodus, a carteira de criptomoedas, Uhum. entrou em IPO, está em bolsa e eu achei, epá, vou comprar ações destes senhores e assim já comprei três tranches a preços diferentes, porque aquilo oscila muito e eles são 100% focados em Bitcoin, pagam tudo em Bitcoin aos empregados, e eu, ok, vou... Mas pronto, mas este mercado de IPOs vai dinamizar todo o mercado e quando este mercado está a bombar, quer dizer que o mercado está saudável, porque as empresas não têm vontade de ir para a bolsa quando o mercado não Sim, está sim. saudável, quando não tem expectativas. Mergers and acquisitions também, portanto, fusões, mesma coisa, vai começar a haver algo que tem estado relativamente parado, mas de certeza empresas maiores vão comprar mais pequenas. O Facebook e o Google não têm comprado assinada especial, eles têm muito dinheiro, provavelmente vão começar a comprar empresas pequenas, daquelas de 3 4 5 10 bilhões. Pronto, isto vai acontecer. E outra coisa que tem a ver com o mercado, eu pus aqui em mercados e empresas, é a última coisa que eu vou pôr, mas eu não tenho nenhuma empresa que faça isto, mas é uma tendência que eu vou pôr, que é vai haver em 2025 um professor de inteligência artificial que vai estar a ensinar gratuitamente a alunos. Pronto, é só isto. Não sei qual é a empresa que vai fazer isto, como é que isto vai ser feito, não estudei, mas achei uma boa reflexão colocar aqui neste item de empresas e mercados. Boa. E para finalizar, vou só mandar o meu bitite sobre o crescimento do Nasdaq em termos percentuais. Este ano que acabou foi 25%, subiu à volta de 25%. O ano anterior foi 30%, acho eu, 30, 25%. E agora pode acontecer três coisas, que é mais, Igual. igual, não, mais, menos ou ir para baixo. Ou seja, Ah, só ok. mais quer Sim. dizer que o Dodge funciona muito bem e a malta está muito contente, quer dizer que 26 já temos de estar muito mais atentos, vai ser um ano mais difícil, provavelmente. Igual, ok, vai ser um ano normal, que é o terceiro ano de subida, é o normal. Ou então vamos ter qualquer coisa e vai descer e vai para negativos, que também pode acontecer. A minha aposta inicial é a primeira, que vai ser maior que este ano. Vai crescer mais. Vai crescer mais do que 25%. Eu sobre isso eu vou-me focar naquilo que eu acompanho mais e que me parece mais óbvio, que é a parte da inteligência artificial, não como uma coisa, não como um large language, ou seja, não como irmos ao ChatGPT perguntar coisas, não é isso. Isso é um bocado irrelevante, no curto prazo. Acho que isso já foi chão que deu uva, já se brincou com isso, já foi giro, já sabemos que ele erra mais do que as notas de 500 no meu bolso, portanto, ele erra bastante, é muito impreciso, é muito pouco credível, ainda, ainda. Mas acima de tudo, aquilo que eu vejo acontecer todos os dias é integração de ferramentas com ferramentas, com APIs e com capacidade de tu produzires coisas que fazias em 5 passos, fazeres num passo, coisas que tinha intervenção humana vai deixar de ter, porque são feitas de forma muito razoável por inteligência artificial e, portanto, é uma simplificação de processos que vai atirar claramente as empresas do Nasdaq para cima, na minha opinião. Portanto, eu vou-me atravessar e vou dizer também que vai crescer ou igual ou mais, mas que vai crescer brutalmente, porque acho que estas empresas, em termos de capacidade de cobrar ao cliente, epá, tu vais na boa poder pagar o que elas cobram, porque claramente é eficiente. Se tu fazes coisas de forma não manual e com uma razoabilidade muito grande de qualidade. E portanto eu acho que isto vai dinamizar bastante a economia e essas empresas vão ter o triplo dos clientes ou o quádruplo dos clientes em pouco tempo. Portanto, eu aí também vejo esse lado positivo. Depois, em mercado geral, o único comentário é esse, que acho que se cair, vai cair fortemente. Diria que se calhar não cairá nos primeiros 4 meses, mas que essas coisas começarem a correr mal, e eventualmente esse caso pode ser um deles, pode não ser. O caso de se darem problemas a nível governamental. Também não estamos a pôr aqui o caso das guerras e o que é que pode acontecer em termos de guerras. E se elas podem ou não mexer com coisas. Mas a verdade é que estas guerras não têm estado a mexer muito com os mercados também. Portanto, Por acaso, a guerra, a única coisa, eu pus aqui um tema de guerra para nós falarmos, porque temos falado, somos muito belicistas, mas tu, como falaste no início do Trump, que o Trump ele não está virado para a guerra, não é o mojo dele, não é guerra, é outras coisas. E eu pus aqui, pá, é redução de guerras. Eu não estou a ver 25 como sendo um alastrar de conflitos, pelo contrário. eu diria que Eu, será de eu, diminuir, eu, sendo que o Médio Oriente para mim é um grande ponto de interrogação.
pela permissividade dos Estados Unidos em relação E pelo que aconteceu na Síria ultimamente, a sim. Síria é um wild card, mas hoje vi uma notícia com um grande destaque, não sei qual é a credibilidade da notícia, mas que é que o novo governo da Síria, aqueles gajos que conquistaram ali o coisa, que querem, para estabilizar a Síria, querem implementar Bitcoin no modelo, e eu, pronto, ok, porque isto Isso deve ser só não uma. tem grande Sim. credibilidade, mas pronto, mas achei giro, achei Vamos ter giro uma nação os cripto. talibãs, eles não são talibãs, mas são de outra facção qualquer islâmica, mas pronto, mas querem fazer ali um hub de cripto no Médio Oriente, pronto, acho bem, eu não acho mal. Ok. Pronto, em termos de mercados é um bocado isto que eu tinha. Depois tenho mais coisas em cripto e por mim Vamos a isso, entrávamos em cripto. vamos então Então, cripto, queria pegar num tema inicial que é a grande conversa que anda aí e que eu já disse várias vezes que para mim não é uma grande conversa e já alarmei para não pensei muito nisto, que é a ideia de se criar uma reserva federal de cripto nos Estados Unidos. Eu acho que a probabilidade disto acontecer é zero, especialmente em 2025, portanto acho que não vai acontecer. eh, e, e, hum, e eu espero que não tentem, ok? Esta é a minha cassete em relação a isto. Eu espero que não tentem aprovar isto porque vai falhar. Porque isto vai ter que passar por 1000 etapas, não é? E eu acho que se tentarem agora vai falhar. Então o que é que eu acho que se deve fazer? Primeiro um ensinamento. Primeiro ensinar as pessoas o que é que isto é. E depois propor a votação mais tarde. Mas agora, num ponto atual, como as coisas são, com a opinião que as pessoas têm sobre cripto, com a opinião que as pessoas têm sobre o próprio Trump, sobre o próprio Elon Musk, que está a criar um conjunto de haters como nunca ninguém imaginou. Ele passou de bestial a besta em 5 minutos, mais ou menos. Mas este tipo de coisas são muito negativas para tentarmos agora associar Bitcoin a um momento negativo quando as pessoas estão com sentimentos, sabe-se lá porquê, sobre coisas que também sabe-se lá quais são. Mas BTC associada a este movimento agora seria mau, na minha opinião. Eu acho que não se deve tentar. Eu espero que não tentem porque vai estragar um bocado o processo, ou vai atrasar mais o dia em que o Fed possa fazer isso. Queres falar sobre isto sim, antes de eu ir? quero, Não queres? quero, com Estava certeza, estava a com sentir, eu certeza, com estava a certeza. sentir. Vamos. Ora bem, o que é que eu queria dizer? O que eu quero dizer é, concordo que vai ser muito difícil fazer a reserva legal, não é? Não é a Em reserva legal, a federal, reserva aquela estratégica. sim. É muito difícil pela legislação. Tem que ter um acordo, do que eu entendi, tem que ter um acordo no Congresso, ou no Senado, ou nos dois, de 66%, ou seja, 66% dos senadores ou Uhum. congressistas têm que votar. Não pode, não tem asa, isto não entra porque o presidente tem uma coisa que pode fazer que são as leis, agora falta-me o nome, mas ele pode impor leis, mas isto ele não pode impor, dado que é algo do foro, pá, não sei explicar, mas ele não pode por ele próprio Sim. fazer isto, mas há uma coisa que eles podem fazer. Portanto, eu acho que, em primeiro lugar, acho que não vão fazer. Podem tentar fazer legislação e começar a falar entre os senadores e ele, pá, fazer lá aquela senadora Lumnis, ela já tem podem começar a conversar sobre isso, Uhum. porque isto vai ter que ter sempre um acordo dos dois partidos, ou de uma grande parte, pelo menos dos democratas, Ahm, mas acho que não vai acontecer. Mas o que é que provavelmente vai acontecer? As finanças, o Ministério das Finanças, que eles chamam de Treasury, o Treasury pode comprar ativos. Está dentro das possibilidades deles. E o que muito provavelmente vai acontecer, e isso eu dou uma probabilidade gigante, é eles não vão fazer a reserva estratégica, mas vão começar a comprar ativos. Ou seja, vai haver uma ordem que sai do presidente, e o presidente aí tem, porque isso é a decisão do governo, ele tem poderes para isso. O presidente diz que se compre pelo Ministério das Finanças X milhões de dólares em Bitcoin, como eles podiam dizer que se compre um apartamento num sítio qualquer, ou whatever. Uhum. E eu acho que isto vai acontecer, eu acho que vai ser o caminho que vai acontecer, porque vai passar um bocado pelos pingos da chuva, porque em termos de valor do que eles vão tentar comprar, mesmo que seja 500 mil bitcoins, isso, epá, ok, é muito dinheiro, mas não é nada extraordinário em termos do que é os Estados Unidos, é muito dinheiro, obviamente. E eu acho que eles não vão dizer 500 mil, vão dizer outra coisa. E outra coisa que eu acho que vai acontecer, de certeza, é que não vão vender o que têm. Ou seja, eles têm para aí Sim. 180 mil ou 200 mil, ou o que é,
pá, vai haver uma ordem que não se vende, que o governo, o Estado não vende Bitcoin. Ahm, e qualquer uma destas situações eu acho que vai ser positiva, Uhum. ok? Claro que a mais positiva era passar a reserva legal. Aí, epá, isso eu nem sei para que valores a gente, quando dissemos agora os valores, nem sei para que valores eu dizia já para 25. Mas isto, se eles fizerem só isto, de ok, nós vamos comprar, vai ficar no nosso tesouro, é do Estado, o Estado é que o governo é que decide. ah, eu dou uma alta probabilidade e eu acho que isso vai fazer com que o valor suba. Eu queria só também acrescentar aqui uma coisa que é importante em termos de contexto, que é, não tem nada a ver, esta decisão governamental de se poder ou não ter criptomoedas, e a decisão dos Estados Unidos de poderem ou não querer ter criptomoedas como reserva, nem tem nada a ver com o Trump em si. Eu acho que qualquer presidente nesta altura que acompanhe as coisas e que esteja informado é uma coisa que deve pôr em causa e que provavelmente vai pôr em causa. Portanto, eu dissociava aqui muito e acho que se fosse qualquer outro presidente, isto estava na mesma. O que acontece aqui é a calha de ser o Trump. E infelizmente, se calhar muita gente até está a associar negativamente uma coisa à Claro, outra, porque se calhar já não gostava do Trump e agora tudo o que ele gosta as pessoas não gostam, não é? Tu já disseste isto há uns tempos também, que é como aquela pessoa que eu não gosto gosta daquilo, eu não gosto daquilo. É quase uma conclusão matemática, só que acontece que é pouco lógica neste claro. caso. E eu gostava de sublinhar esta ideia, que isto não tem nada a ver com o Trump, ele querer ou não querer é irrelevante. O que importa é que parece-me que é uma tendência, parece-me algo lógico, e se fosse qualquer outro, deveria estar na mesma agenda e na mesma vontade de o fazer. Não acho que vá acontecer em 2025, mas acho que vão acontecer as tais palavras positivas que eu anotei aqui, que é isso, que é, ok, não vamos comprar, mas o que temos não vamos vender. Ok, se pudermos comprar por alguns caminhos, vamos comprar por alguns caminhos. Isto será muito positivo para Bitcoin em 2025 e vai mexer com valores para cima. Acho que sim. Tenho aqui Cre- notas sobre outras coisas. Sim, queremos dar o. Depois vamos a altos, acho que sim, e porque é importante. Queres dar uma previsão de preço para Bitcoin, só para depois a Para gente ver fechar quem. Bitcoin, Para fechar Bitcoin, não falamos estava mais só a de ver se tenho aqui Bitcoin. mais alguma Vê coisa lá. sobre o Bitcoin, mas acho que não. Para fechar Bitcoin, eu vou manter a minha previsão de 2024. Quero aguento. Ali nos 140, 140. 150 durante o primeiro semestre. Vou ser bastante concreto. Oh, é lá! Durante o primeiro semestre de 2025, ou vai a 140 ou 150 até ao verão, ok? Ou já não vai, Ok, já não vai. ok? Já O não vai. topo vai ser antes do verão. O topo é antes de julho. Portanto, Ok, no primeiro semestre, ou vai a 140, 150, ou já não vai. ok. Eu acho que isto vai ter muito a ver com o que é que vai acontecer, com o que é que eles vão conseguir implementar. Uh, eu vou dizer 175 e vou dizer 175 o topo. E eu diria o que tu dizes também, que é o início, vai ser no início e depois já não vai, exceto se depois houver uma nova notícia impactante, como por exemplo, eles no segundo semestre vão conseguir passar, por exemplo, vamos imaginar, agora dizem não vendemos e estamos a fazer o processo de começar a comprar e vamos começar a comprar em outubro, por exemplo. O Uhum. que é que vai acontecer? Um caso deste vai agora Sim. subir, depois desce, porque o pessoal fica farto da conversa e muda-se para altos. E depois, mais próximo da coisa, começa-se a desenvolver outras coisas e depois vai subir outra vez. O ideal para o topo do preço era que o topo do preço fosse no final do ano, do próximo ano, porque é sempre o ideal, é quando o mercado está mais exuberante. Chegamos a valores mais altos nessa altura. Mas pode não acontecer, de facto. E o meu plano A é que não aconteça, que seja Eu só no estou com início, uma. seja março, Sim. abril, por Eu aqui. estou com uma grande intuição que os valores mais altos vão ser no primeiro semestre e que se não bater aí, depois também já não bate. Portanto, mas mantenho o meu máximo do ano passado, Pá, eu meto 100, eu do estou ciclo. 175 e está feito. Os paltos, Vamos para altos. Tenho aqui vá, tu uma deves ter coisinha muitas, para não, começar em muitas altos. coisas. Em primeiro lugar, acho que 2025 vai ser um ano de uma enxurrada de ETFs sobre uma quantidade de coisas brutais. E já há coisas a pedir aprovação que eu ainda não percebi porquê, para quê. Eu acho que é só para aparecer nas notícias, na verdade. Um, É para ir ganhar a comissão do ETF. um deles é um ETF de Bitcoin com Ethereum também. Yeah, yeah, já vi, Portanto, é um sim. mix. E eu não consigo perceber porque é que alguém quer uma coisa dessas, que é tipo, ok, eu posso comprar o ETF de Bitcoin e o ETF de Ethereum, não é? Portanto, eu posso comprar os dois. Para que é que eu quero um que tem os dois?
Mas é como. É praticamente a diferença entre ter um gelado com duas bolas com um sabor cada uma ou eh, uma bola misturada com a outra, que é um sabor especial. Mas eles fazem trading porque eles depois podem dizer que eles podem dizer assim, ok, nós só é 50-50. Ou então não, ou então eles fazem a nossa descrição, nós compramos e vendemos Yeah, para levar mas alfa aí para a malta. é o bag of many tricks, quer dizer, Claro, eu estou a claro. comprar o quê? Eu já nem sei, porque é uma coisa variável lá dentro. Mas vai haver com mais moedas, vai haver com Vai. todas, Isto vai com dar todas. é isso que eu acho que vai acontecer. Isto vai Sim. dar para todos. Yeah. Também já há tentativas e conversa de ETFs de Solana, e de uma carrada de outras coisas. Portanto, eu acho que vão aparecer ETFs combinados, ETFs de Bitcoin e de Ethereum, ETFs de uma data de coisas, porque isto é chão que dá uvas. E Não é que dá deu, o é um que vai por dar. cento de gestão. 1% de Exatamente. gestão em 10 milhões E é para são tirar, 100 mil. isto na verdade está a meter no Legacy, a meter o dinheiro que ia Claro, para cripto. claro. Portanto, esta é a grande agenda de não interesse. E gostava de manter um bocadinho isto na cabeça das pessoas. Isto é tudo o que não interessa em cripto. O pessoal acha que isto é bom porque vai subir valor. Isto só vai tirar dinheiro de cripto. Isto vai meter dinheiro no mercado tradicional e tirar o dinheiro todo de cripto. Sim, mas Ponto. mas quando tens spot, eles vão ter que comprar de alguma forma. Vai estar ali Não, um mas tira o processo de dinheiro do compra. ecossistema. Tira o dinheiro das wallets, tira o dinheiro dos Mas pode ser exchanges, dinheiro tira... que nunca foi para as wallets. Pode ser dinheiro e que não vai chegar e lá. que não vai chegar lá. Mas que nunca foi, Ok. não vai chegar Sim, lá. quando Sim. eu digo tira, não é de quem já lá está e já Certo, percebe certo. de Sim, criptomoedas, sim, é sim. as pessoas que querem criptomoedas já não vão ter que aprender, já não vão aprender nada, Certo, certo. vão comprar no banco um ETF podre e pagar X% de comissão, Yeah. porque é o preço Sim. de não saber. Portanto, acho que isto vai acontecer e vai ser uma moda de 2025, que é cripto com força em ETFs. Depois tenho aqui, tinha aqui a brincadeira do ETF ser um galão, porque é leite com café misturado em vez de comprares o café e o leite, não é? Também já se fala de um ETF de Litecoin, Sim, e acho sim, que vamos sim, ver sim. isto também nas E clássicas. XRP, e ADA, vai haver XRP, tudo. Depois vai haver tudo misturado. Isso sim, vai haver. sim. E também fala-se de outra coisa, e aqui isto já começa a complicar, que é ETFs de futuros de Solana. Já se ouviu falar disto? Claro. E aqui a coisa começa a Mas o complicar. primeiro ETF de Bitcoin foi de futuros. Houve muito antes, Sim, o sim, primeiro ETF foi de sim, futuros, em sim, do 2017 ou mercado, 18. sim, é verdade. E esse não é spot e esse não faz Não, é comprar, futuros. portanto, Não, sim. não importa. Portanto, esta é uma das grandes tendências que eu acho que vai mexer muito com o mercado e vai colocar as criptomoedas na moda, e que pode mexer muito com o mercado porque vai-se falar mais. Depois tenho aqui coisas mais específicas, não sei se tens coisas gerais, mas Eu tenho uma coisa geral que, para mim, o futuro de o alts, este ano, em 2025, vai ser ditado pela capacidade de implementação de das promessas criadas e quais são, porque nós não sabemos. Nós sabemos que há malta que está a trabalhar na legislação, como o rapaz de Cardano, como o rapaz do XRP, que estão a ajudar a administração, e há mais outros. Não sabemos é quais são, não é? E depois é a capacidade de implementar. Ahm, mas uma coisa é certa, qualquer coisa que vá acontecer, vai ser mais do que era antes, não é? Portanto, eles vão conseguir, tudo o que conseguirem passar vai ser melhor, quando digo melhor, melhor para o ecossistema, para as coisas acontecerem do que era antes, não é? Porque antes não havia nada e era só restrição, restrição, restrição. Portanto, qualquer coisa é boa. Depois vai ser muito bom ou vai ser menos bom. E quando digo muito bom, não estou a dizer que é muito bom para mim, é muito bom para a percepção que o mercado vai ter e os preços, para os preços subirem. Porque eles podem desregular tudo e agora cada um pode fazer o que quiser. Pronto, isso não é bom, não é? Porque vai haver montes de malta a ser enganada, etc, etc. Portanto, e que eu sim, acho que também não é isso que vai acontecer, ok? o que Também estás a não. falar é dar liberdade à criação Pronto. e E os grandes beneficiados disso, acho que vai ser os exchanges, acho que vão ser os grandes beneficiados, DeFi, acho que vão ser os segundos grandes beneficiados, e depois todos os outros que conseguirem, dentro da legislação, os Real World Tokens, dentro da legislação que vai ser, serem rápidos e conseguirem criar coisas, e vai haver criação. Mas, se vai haver criação, o que é que vai acontecer? Vai haver mais tokens e mais coisas sim, e uma dispersão. sim, Portanto, alt season, que é suposto em ser em 2025, eu quero chamar a atenção que, por exemplo, Solana, o pessoal se calhar não está a ver isto, mas Solana, embora neste momento está para aí 40, 30% abaixo do seu all-time high por token,
Mas em market cap está no dobro está no dobro do que foi o all-time high em 2021. Porquê? Por causa do tokenomics. O pessoal não se lembra, vai-se Sim, esquecendo destas coisas. Ahm, Portanto, eu acho que vai ser positivo para algumas coisas. Acho que vai ser positivo para a Solana. Acho que vai ser positivo para as grandes. Acho é que quem está ali à espera, como eu ainda estou à espera de galas e não sei o quê, é pá, se calhar vou ter uma desilusão, a menos que eles consigam fazer alguma coisa. Mas aquela história de como foi em 2021, não nos esqueçamos que em 2021 os Estados Unidos deu dinheiro às pessoas, estávamos todos em sim. casa. Essa cena maluqueira de 2021 em que tudo subia de repente, se calhar não, mesmo com uma boa legislação, se calhar não vai acontecer em tudo. Vai acontecer em algumas coisas, claro que sim. Mas não em Pois é. tudo. O que tu disseste aí sobre Solana é muito engraçado, porque eu tenho aqui uma nota precisamente sobre Solana Ok, e é um bocado um aviso quase no mesmo sentido. As pessoas quando andam a prever valores não estão a olhar para os market caps, isso é claro. verdade, e acho que essa foi outra grande cartada deste episódio. Quando se fala de Solanas aos valores que eu tenho ouvido falar, eu não consigo encontrar sustentação. Pode ir, eu também não encontrei sustentação noutras coisas no passado que foram lá. Mas eu não vejo sustentação e eu não tenho tanta fé assim de que vá para esses valores de 600 que às vezes se fala, especialmente se estamos no market cap do dobro. Ah, in- Estamos perto, ainda não estamos no não é o dobro do dobro, mas topo de 2021, por- mas estamos. porque lá está, a escola de criptomoedas, não é? O que é que traz? O facto de teres coisas como a Bitcoin que são limitadas e que têm uma emissão muito mais curta faz com que esse tipo de coisas não se deem da mesma maneira. Em termos de Solana, outra coisa que eu tinha aqui que vai nesse sentido, no mesmo sentido de olhar para isto com outros olhos, Ethereum está a suplantar a subida de Solana e Ethereum está a subir mal. E só se diz mal Sim, de Ethereum mas e não está a subir não mais. do mínimo, não é? A Solana veio de 10 para 200 e tal, está a Não, mas já não 200. vem de 10 neste ciclo, não. Este ciclo veio de 10, chegou a estar a 10. Chegou a estar Quando a o 10? FTX caiu, sim. Foi onde eu Ok, estive a comprar a 10 e a 12. sim. Chegou a estar a 8 ou 7, pronto. Só que De 10 para vai. 200 não. Não suplanta. Mas nos últimos Ma meses, sim. Nos mas eu estou a últimos falar dos meses, últimos sim, meses. claro, claro. Os últimos, se calhar, 3 4 meses, estamos a falar de subidas maiores. E Sim, depois sim, temos sem dúvida. também outro que também está a suplantar a subida de Solana, que é o Sui, e Claro. que eu já falei no podcast, um episódio especial sobre Sui. E que sim, e ainda por cima é por outros motivos, é pelo hype. E Solana foi o hype de há 4 anos, não é o hype agora. Agora Solana é a esperança de quem guardou Solana no ciclo anterior. E aliás, quem tirou o curso e quem segue as aulas que temos sobre moedas e ciclos, sabe bem o que é que eu penso sobre levar moedas de ciclos anteriores e o que é que isso pode representar. Outra coisa que eu acho importante, que é o Total Value Locked e o que está nas DApps e etc. Solana está a crescer, mas o preço não está a refletir isso. Portanto, isto também mostra que, enfim, está preso ali um bocadinho, se calhar, na moeda das meme coins, ok? E ou muda isso, ou acho que é importante Não, olhar com olhos muito céticos. Solana quando chegou aos 260 e bateu o all-time high anterior e voltou para baixo, a nível de token. Uhum. Eu lembrei-me de Litecoin em 2021, fez a mesma coisa, foi tipo a 400, veio de não sei de onde, foi a 400, que foi o all-time high anterior, e veio abaixo, depois ainda foi outra vez, e depois veio abaixo. Solana pode acontecer isso, de facto, pode acontecer que pode ir tentar outra vez ir bater, mas depois já vai depender, na minha opinião, em que fase estamos do processo, Sim. ok? Sim. E há mais uma nota que eu há bocado não disse sobre Bitcoin, mas que tem a ver com altos. E agora lembrei por causa do Solana. É que se Bitcoin subir muito, de forma decidida, e for reserva de valor, e nesse cenário tipo ultra mega bullish, os grandes perdedores são as altas. Não tenho dúvidas nenhumas. Claro que Sim. vai haver uma ou outra que vai ganhar muito, vai haver sempre. Mas aquela cena de todos vão subir, não. Sim. A dominância de Bitcoin Vai se nesse, manter. então vai esmagar tudo o resto. Vai esmagar completamente tudo o resto. Mas eu não acredito que isso vá acontecer agora, porque achamos que não vai ser em 25. Desculpa ter Não, interrompido. foi um excelente acrescento. Em termos disto, eu também queria só contextualizar aqui. Eu estou a dizer isto de Solana, mas atenção, porque apesar de tudo, Solana, em termos de altcoins do ciclo anterior, se calhar é das que mais potencial tem. A questão é,
é vista como muito potencial e já é reconhecida como isso. E eu estou a pôr um bocadinho de água nessa fervura porque talvez não seja assim tão melhor do que as outras moedas do ciclo anterior que Ou subiram bem. então, É só são isso. momentos de. Porque eu sei que tu não gostas de análise técnica, mas a análise técnica funciona em algumas coisas. Pode ser só momentos em que aquilo subiu tanto, veio dos 10 aos 200 e tal, ok, e agora veio outra vez dos 200 e tal aos. Chegou a estar a 160, agora está a 200, acho eu hoje. Pode ser aquele período, como a Nvidia teve de muitos meses de consolidação e que vai descendo, subindo. Enfim, eu estou com esses gajos que têm esperanças, porque eu trouxe algumas do ciclo anterior, mas principalmente comprei muitas mais quando teve baixinho até aos 20 e foi uma coisas que normalmente eu não faço, que eu normalmente não faço coisas dessas, mas eu disse, epá, olha, Vai. que se lixe. E foi, epá, e pronto, e até agora está a correr bem e eu ainda não vendi nada, e se calhar já devia ter vendido quando bateu ali no all-time high, enfim, mas ainda não vendi nada, portanto ainda tenho essa esperança. Ah, mas não sei se queres fazer, queres falar Eu tenho mais só um outros. wrap-up, Ok, força. é a última coisa que eu tenho, Ok, ok. que acho que fecha aqui um bocadinho o tema de cripto, que é o SDT na Ah, Europa, ok. ok? Porque a Europa também, mais uma vez, decide aqui regular e proibir, retirar da lista dos exchanges o SDT, que na verdade é a maior stablecoin do mercado cripto, é o SDT, é também a mais antiga, face agora às atuais do USDC, que são muito mais moedas do sistema, não é? O SDT é uma moeda cripto e que foi exigido aqui pelo MiCA por não cumprir todos os requisitos, porque acima de tudo uma das coisas que o MiCA tem relativamente ao SDT é obrigá-los a ter depósitos em bancos europeus e que não têm nas quantidades que deveriam ter e que têm que passar a ter. Eu acho que o SDT vai resolver isto, vai criar uma outra cripto que vai ser aceite ou vai alterar coisas suficientes para ser aceite, mas enquanto não o faz, isto é terreno perfeito para o SDC, Claro. que é do Legacy, conquistar o seu lugar. O SDC que tem uma ligação muito próxima com o Coinbase também, porque é tudo da Circle e, portanto, estão muito ligados à mesma coisa. Eu acho que, atenção, o pessoal anda muito assustado com isto. Eu queria deixar também esta parte que é o SDT não vai desaparecer agora e na Europa vão poder continuar a ter. Isto é para acontecer durante 2025 e acho que só em 2026 é que é verdadeiramente obrigatório retirarem dos exchanges. Portanto, há tempo para isto acontecer. Sim. Não é para vender até 1 de janeiro. É para ir vendendo ou ir Sim, passando mas para o outras grande stables. problema que Mas é uma stablecoin, portanto o também não grande, afeta mercados. sim, o grande problema disso foi o pessoal estava com medo de ficar muitos pares de quem está alavancado e não sei quem Ah, está em USDT que ok. podem ser todos liquidados. Mas a Europa, eu não sei qual é o poder em poder percentual de leverage e não sei o quê da malta que está na Europa versus o resto do mundo. Mas, ok, há de ser de 15%, 20%, não há de ser, não é Mas acho que titânico. é mau para o investidor europeu porque perdemos uma data de pares de Não, negociação. claro, e depois vais ter que Isso. negociar em moedas que são muito mais caras para quem Yeah. gosta de fazer essas coisas todas, os futuros, etc. Mas pode estar no exchange sem KYC que vai, vai dar ao mesmo. Que, Por estás a acaso eu ver? Portanto, tenho um número que pode interessar. A Europa tinha cerca de 30% das transações. era 30. Ok, É um grande número. pensava que era menos, Yeah. ok. Em termos percentuais. Mas agora a China, como provavelmente vai abrir mais, vai começar a abrir mais as coisas, a China se entrar e o gambling chinês entrar, porque eles Sim, não fazem vai, gambling. Tether obviamente é prejudicado por não estar na Europa, não é? E vai mudar isso de Sim. certeza ou vai criar uma Mas alternativa. sobre a Europa, os ETFs, nós na Europa não podemos comprar em nosso nome o SPY, o Sim, SPY, não tu já podemos disseste comprar isso na o comunidade. Triple Q, porque não cumpre as regras europeias. Então, mas podemos comprar o igual, mas que é europeu, que pagamos taxas maiores. Isto vai ser a mesma coisa. É o europeu, é a legislação europeia que, pronto, que quer que a gente pague mais, basicamente não nos está a defender minimamente, não está a defender o consumidor. Eles dizem que é para defender o consumidor. Então, nos ETFs, nisto eu não estou por dentro, nos ETFs estou um bocadinho mais por dentro, não está a defender minimamente o consumidor. Porque é que eu não posso comprar o QQQ e tenho que comprar o Euro QQQ? Em vez de pagar 0,09% por ano de gestão, pago para aí 0,3%, que é 3 vezes mais. Porquê? Está-me a defender no quê? No que é que me está a defender isto? Nada. Eles querem é que ele esteja cá na Europa, isso de de cá, em euros, etc. É pá. Sim. Vão-se embora e nós vamos com Vamos eles, embora. porque também estamos quase na hora. Queres só meter uma palavrinha sobre a alt-season? Eu não tenho indicações muito concretas sobre a Epá, alt-season. eu nunca fui gajo de alt-season, ou seja, eu sempre acreditei em Bitcoin. A única altura que eu tive entusiasmado sobre a alt-season
com entusiasmo maior foi no ciclo anterior, naquele finalzinho, quando estava os jogos e os metaversos a bombar, e aí eu fiquei entusiasmado e comprei Uhum. algumas coisas, vendi outras, mas trouxe algumas coisas desde então, que até nem tinham a ver com, por exemplo, a Avax. Eu comprei a Avax nessa altura para aí a 60, está para aí hoje a 30 ou 40, não sei. Tenho a esperança que a Avax suba. Mas a minha cena eu não ligo muito, na realidade. Eu sei que a malta é muito entusiasmada por isso, porque é onde vem, podem ganhar muito. E de facto podem ganhar numa ou outra moeda. Agora, acertar qual vai ser essa moeda não é fácil. E depois, quando nós falamos a diversificar, na realidade não estamos a diversificar nada, porque a diversificação implica menos risco. Mas quando nós estamos a diversificar entre altos, temos, por cada alto tempo é risco. Estamos a Mas sim, sim e não. Espera lá. Sim e porque eu vou não. dizer o contraponto. O contraponto é Pois, versus Bitcoin, porque o que vamos ganhar em Bitcoin versus qualquer outro investimento já vai ser tão interessante. claro, Para quê estar agora? Porque depois nós podemos falhar as 10, podemos falhar claro, nas 10, estás a sim. ver? Mas Portanto, esse é o objetivo da diversificação que eu proponho, claro, que é, se querem mesmo, pronto, eu sei. mesmo, e querem mesmo fazer isto, façam-no com uma lógica de regras que tem a ver com uma diversificação, não por medo de falhar, mas por vontade de acertar. Claro. E É deixa-me uma só, diversificação e oposta. deixa-me só dizer uma cena, uma última cena, que eu disse no nosso webinar sobre a alt season, e que na altura, pronto, houve pessoas que estavam a ver outros indicadores, mas para mim o melhor indicador é a percentagem de dominância de Uhum. Bitcoin versus o resto, em que há uma altura que ela vai descer fortemente, e isso é alt season. Quando ela desce, ou seja, quando a Bitcoin, em vez de estar em 70% ou 65%, passa para 40%. E é muito rápido, e vai acontecer. Isso eu acho que vai acontecer. E nesse momento, é o momento de venda. E começamos a vender, nós não sabemos onde é que vai. Claro. Mas quando começa ali e vai forte, forte, esse é o momento de venda. Pode ser este mês, pode ser depois da legislação começar a passar, porque isto vai ter muito a ver com a legislação sobre E com os ETFs que estão a ser aprovados e o novo líder do SEC, essas coisinhas vão o novo alimentar a líder do conversa. SEC, completamente, vai ser isso tudo. E isto pode levar a momentos de muita informação e contra-informação, e de informação antagónica, que vai fazer com que o mercado oscile muito. Mas há um momento que a gente vai ter que vender as altcoins todas, ou quase todas, podemos ficar com algumas, mas é nesse momento de que desce muito, esse é o momento de venda. Se vier a 35, se a A dominância dominância, sim. é vender tudo nessa altura. Epá, pode vir a 20, epá, pode, mas se isto acontecer é porque as altcoins já subiram bastante. Sim, sim, E, sim. o risco já é muito maior, ou seja, já temos um risco grande de ir a 20. Não foi a 25 e a 21, eu acho que não vai a 35 agora sequer. Acho que vai 40, 40 e poucos. Vamos ver. Mas esse é o momento de venda, e depois vamos ficar chateados porque ainda foi mais, porque ainda subiram mais e a gente não vendeu naquele momento, mas pelo menos vendemos e realizámos. Porque o pior é quando não vendemos, levamos aquele 2 anos ali na depressão. Esse é que é o pior, E depois pode portanto. não subir. E Esse é o depois pode. problema das Esse, altcoins. esse é o que pode. Yeah. Porque, vou fechar? Posso Fecha, fechar? vamos a isso. Não é por acaso que este episódio e que este podcast, na verdade, este podcast se chama Bitcoin Talks, e não é por causa de nada que eu tenho aqui hoje uma suéte que diz Bitcoin Talks Bullshit Walks. Logs. Porquê? Porque, acima de tudo, Bitcoin é um valor completamente diferente do resto. Bitcoin, sim, guardar, quanto a mais, melhor. Quanto mais Nu- tempo, melhor. Nunca temos a suficiente, não é? O resto, olhar com algum ceticismo e saber que estamos dentro de um elevador. E se calhar era neste elevador que nos despedimos. Para a semana estamos cá com mais conteúdo, com um novo episódio. Fiquem connosco, Bitcoin Talks. Subscrevam, façam aquelas A coisas, partilhem, comunidade. ajudam-nos a chegar a mais pessoas e deem uma olhada na nossa comunidade. Sigam os links que estão aqui na descrição. E até para a semana. E bom ano. Exatamente. Bom ano! Um excelente 2025 para vocês.